Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou o Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Muito obrigado pela sua audiência, já por você estar aqui conosco, porque olha, quando o convidado já está pairando no nosso universo digital há 4 anos, vou falar para você que eu fico louca, pirada. E quando você reconhece o convidado só pela voz, então? Que foi o que aconteceu com você. Você reconheceu pela voz, mas eu já tô desde 2020 com ele. Aí fui entendendo o lance do podcast se desenvolvendo e hoje estamos com ele aqui. Você tá vendo, amor? Mas antes de apresentar ele, que todo mundo já sabe que tá na thumb, né? Então é um óbvio, suspense não que não é existe, suspense. mas a gente faz, né? Vamos agradecer os nossos apoiadores. Vamos agradecer a Vilan Beer pelo nosso eterno happy hour. Muito obrigado. Quero agradecer também a Comercial Galera. Comercial Galera. Oferecendo todos os suprimentos necessários para a sua empresa. Então, precisou, é só contar com eles, procurar eles lá no site. Isso aí, quero agradecer também a Linderme, beleza que inspira. E para falar em Linderme, temos cupom de 30% de desconto ou acordo 30. Vai no site da Linderme, lá tem aromatizantes, tem shampoo, sabonete íntimo, negocinho pra queratina cabelo. líquida. Tem tudo lá. Tem tudo. Precisou de higiene, vai lá no Linderme, ativa o cupom acordo 30, tá bom? Quem mais, amor? Rádio Mix. Rádio Mix. Rádio Mix Atibaia 91.9. Comunicação, né? Seja rádio, podcast, estamos juntos. Dominus também tá aí, já pede uma pizza na sua casa, já pra assistir esse episódio. O episódio de hoje vai acabar em pizza, vai pelo acabar. horário. E tem a Pituca Pet também, que deixa você, meu pet preferido. Bonitinho e cheiroso. Acabou? É só esses? Eu quero ter mais, mas a gente tem que começar depois a colocar isso em blocos. Vamos colocar em blocos, maluco. Fica mais fácil. Bora, apresenta o nosso convidado. Eu quero agradecer imensamente Gustavo Passi. Ele não só é criador do Estúdio Voz, como é líder aí do EmpreendaCast, né? Há quantos anos já no EmpreendaCast? Anos pra caramba. Desde a época que o podcast já estava, assim, engatinhando. O podcast, né? Era apenas áudio. Eu ia falar desde a época do Homem das Cavernas, mas aí eu acho que ia pegar muito pesado. Vikings, hoje ele tá Vikings. Para não dizer que tudo era mata, era terreno baldio. E como foi desbravar este terreno baldio? Olha, primeiro feliz com o convite de vocês. Muito feliz também, queria ressaltar aqui de uma rádio dentro de um podcast. Para mim é uma realização de um sonho. Quando vocês fizeram o merchan da Rádio Mix, porque eu sempre sonhei em ser radialista, né? Então quando a gente descobre que dentro do podcast dá para ter rádio também, a rádio nota um podcast, isso pra mim é uma consagração do mercado. Bom, meu nome é Gustavo Passi, sou apaixonado por podcast. Faço há 12 anos, tá indo pro 13º ano que eu faço podcast, produzo muito mais até do que eu escuto, né? Graças a Deus eu gosto muito de falar e não aprendi que eu tenho 2 ouvidos, mas eu também escuto um pouquinho. E eu sou da época que o podcast era distribuído no famoso pod que veio do iPod. E era lá pro iTunes que a gente distribuía. Então, os meus primeiros ouvintes aí são pessoas que tinham iPhone, né, na época, e me escutavam pelo áudio, assim. Quando o Dan disse que me reconheceu pela voz, eu também fico feliz, porque eu já fui reconhecido em alguns bares, em alguns lugares, por conta da minha voz. O Anselmo, que gravava comigo o Bearcast, ele era mais caricata, mas as pessoas localizavam ele mais fácil. Mas a gente tá falando de uma época, assim, eu costumo dizer que eu sou a 2ª geração do podcast. O podcast acabou de completar 20 anos, né? É uma ferramenta maravilhosa. Ela se transformou agora nesse formato de videocast. Mas eu costumo dizer pra galera que, assim, são conversas gostosas, que é o que a gente tava tendo até aqui antes, né? A gente já gravou um episódio, só que ele nunca vai pro ar, porque a gente não guardou em memória, né? Mas a gente tava conversando aqui super gostoso. Mas o podcast, ele tem essa liberdade de você produzir uma conversa contínua, gostosa, sobre coisas que você gosta. E naquela época era muito maravilhoso fazer isso pelos bares, pelos locais. Porque o modelo de podcast tem vários. Tem storytelling, tem entrevista, tem conversa de bar. Essa é a mais gostosa de fazer. Histórias contadas. Tem aqueles com sonoplastia absurdamente, né? Bidirecional, inclusive, da parte de áudio. Tem storytellings. Tem podcasts maravilhosos. Mas o que a gente vive uma coqueluche aqui no Brasil e vem lá dos Estados Unidos é esse formato de conversa de bar.
que a gente já produzia em áudio e era muito gostoso. Agora, podendo ver as pessoas e distribuir nas plataformas, como a gente distribui, são plataformas, a grande maioria de vídeo, né? O próprio Meta lá do Instagram se declarou mais uma ferramenta de vídeo e não tanto de imagem, deu muito certo. Mas eu sou de uma época que era só ligar uma estrela de sala de reunião, guardar o áudio de cada um e distribuir. Isso já era legal pra caramba. Só para fazer uma conexão aqui, Gu. Você falou de 12 anos do podcast. Às vezes hoje quem está nos ouvindo, nos assistindo, nem imagina de todo esse tempo que o podcast existe, porque não falava-se tanto. Tinham pessoas que consumiam, mas não era tão comum como os dias de hoje. Qual era o perfil das pessoas que de fato produziam esses programas e o porquê que você caiu na questão de produção de podcast? Cara, assim, a gente tem uma facilidade. Acho que o principal ponto do podcast é que ele é fácil de produzir. Né? Uma vez eu dei uma entrevista e me perguntaram assim, qualquer Zé Mané pode fazer um podcast? Sim, é isso que é maravilhoso. Porque se você tem conteúdo, se você tem base de sustentar uma discussão, você faz um podcast. Se você é raso de conteúdo, desculpa, mas não é para você conversas. Talvez você tenha que adquirir mais conhecimento ou conhecer mais pessoas, não necessariamente estudar na melhor escola e etc. Você precisa ter hora conversa. Então, eu sempre fui muito comunicativo. Eu fui durante muito tempo tímido. E aí, como eu tenho uma manchinha aqui no rosto, vocês perceberam? Eu tenho uma manchinha que nascia cabelo. É o seu charme. Era o meu charme. Aí, ó, o Dan também tem, então sabe disso, né? Sua mãe também deixou uma marquinha para não te perder na maternidade. Eu sofri bullying na escola, eu tinha uma dificuldade com isso. Então, logo, as minhas... Dá aquela travada. Deu aquela travada. Aí eu descobri que se você tem uma conversa legal, se você é extrovertido, se você é brincalhão, você tem uma facilidade de entrar em qualquer grupo. Você quebra essa barreira. Quebra completamente. Inclusive, se você descobre que o bullying invertido, ele é mais maravilhoso ainda. Se a pessoa te zoa e você adota aquilo como apelido, né? Me chamavam de barata na escola. E aí eu comecei a escrever barata nas carteiras, né? Fazia aquela coisa de adolescente. Aí falou, agora não tem mais graça, ele tá usando isso como codinome. Mas aí o que eu aprendi? Que comunicar e se comunicar bem é o grande barato. Aí eu falei, puxa, eu converso sobre tudo. Eu sou uma pessoa generalista. Eu não sou especialista. Sou generalista. Eu sei um pouquinho de cada coisa. Aí um belo dia, eu abri lá no Instagram e criei uma fanpage lá em 2011, se eu não me engano. Eu abri uma fanpage 2009, chamava Eu Amo Cerveja. Aí comecei a fazer umas coisinhas do Homer Simpson. Cara, paixão nacional, cerveja. Aí começou a dar certo. Aí eu falei, cara, eu gosto muito de comunicar. Aí eu fazia umas piadinhas, umas brincadeiras. O Homer dá muita curtida, dá muito like, né? Falei, caramba, cara, como é que eu vou oferecer mais conteúdo de cerveja? E como é que eu coloco mais comunicação nisso? Aí um belo dia encontrei uns amigos meus fazendo um podcast do Nerdcast. O Nerdcast pra mim um dia se tiver um troféu de podcast tem que ser os dois gordinhos lá do Nerdcast. Eles são a referência e que me incentivou a fazer a comunicação. Só que os meninos que eu conheci lá, trocando no meu feed do Facebook, eles estavam comentando um podcast que saiu sexta-feira. Aí olha só, 4 nerds trocando ideia, que provavelmente passaram coisas parecidas que a minha, de serem introvertidos, trocando ideia de um episódio que saiu sexta-feira no Nerdcast. E aí eu parei no feed e comecei a escutar aquilo e falei, cara, isso é muito maravilhoso. Primeiro, ninguém precisa me ver. As pessoas precisam saber o que eu tenho pra falar. Aí eu terminei de escutar aquilo e falei, cara, isso é muito gostoso, só que eu não sou nerd, eu não sou geek. Eu falei, então eu vou falar de cerveja. Aí a gente montou o Beercast. E aí o que era esse perfil desses conteudistas? Na grande maioria, pessoas que tinham muita coisa pra falar, muitos amigos legais, só que a gente começou a apertar o REC das conversas. Se a gente começar a falar aqui, sei lá, de blockchain, talvez é um assunto não tão muito comum, mas a gente consegue ficar 40 minutos aqui conversando. Vai falar. Com cada um com a sua opinião. Se a gente colocar aqui no meio, assim, assuntos de infância, a gente vai falar por 21 dias. A gente vai, se o Murilo aguentar, a gente, né, passar pro Murilo ali uma garrafa de coca e uma bolacha, ele fica com a gente uns 21 dias, se alimentar a gente. Sempre vai ter assunto. Sempre. Só que, cara, o grande barato do podcast, quando a gente descobriu, é que se você apertar o REC e, lógico,
a gente também fala numa época que tinha algumas coisas que hoje, politicamente, não sairiam. Eram incorretas. Né? Eu nunca revisei meus episódios, etc. Até porque o tempo tem a sua adequação. Mas, cara, eram papos que tem alguém do outro lado desesperado para escutar alguém falando sobre uma cerveja que veio da Patagônia, que ele tomou, que um amigo dele trouxe, e ele queria falar mais sobre aquilo. Só que você não chega no churrasco e fala assim, ô Dan, você já tomou uma cerveja da Patagônia? É muito difícil dar match. Então, quando eu comecei a ver isso, eu falei, cara, tem mais gente querendo saber sobre cerveja. Tem mais gente querendo falar sobre coisas nerds, geeks. Tem mais gente querendo falar sobre saúde. Não é assim, num churrasco você não começa a falar de saúde. Não. Me fala aí seu último hemograma. Não. Entendeu? Você não fala uma tá ideia sobre essa. Glicérides? Como tá o seu... Glicérides, Como é que fala? Triglicérides. Triglicérides. O meu é gli já. Você tá fazendo a dieta da cetose, entendeu? Não. Aí, cara, eu encontrei podcasts que falavam sobre dietas que eu tava seguindo, aí eu comecei a encontrar tribos falando sobre endurapé, aí eu comecei a encontrar uma galera de bike, aí você começa a encontrar várias comunidades naquela época, você falava assim, cara, existe um lugar que não necessariamente você tem voz, mas o seu ouvido tá pronto para ouvir coisas que você quer. Porque a rádio você tem meio que ouvir o que eles colocam. Sim. O iTunes, na época, né? O iTunes é o grande precursor do podcast. Você teria que pagar alguns álbuns de alguns artistas lá. Agora o podcast era de graça, você podia filtrar, você pode filtrar pelo assunto que você gosta, e você cria uma relação com o interlocutor ou com o convidado que você fala assim, cara, eu penso igualzinho esse cara. Esse cara é muito parecido comigo. Uma vez eu escutei chamava Bobos da Corte. É um amigão meu do Marcão, hoje ele faz o Elementar. Os caras fizeram um episódio sobre padarias de São Paulo, há 11 anos atrás. Eu comecei a escutar, eu ri do começo ao fim. Porque um dos caras, que era o Marcão, ele era gordinho, ele é gordinho também, e eu também gordinho. Eu me identificava com todas as falas dele quando ele entrava numa padaria. Eu falei, cara, não é possível, em lugar nenhum eu encontraria alguém falando sobre a jornada de um gordinho dentro de uma padaria. Um assunto tão específico, mas eu fiquei por 2 horas escutando eles. Então eu entendi que, naquele momento, eram pessoas com seus nichos precisando botar a sua voz e a sua vontade para fora. Hoje a gente vive um pouco diferente. Hoje a gente entende que se você produz conteúdo, você tem que ter uma linha de construção de conteúdo. Então você precisa ficar distribuindo. Mas naquele momento, quando eu entendi que o podcast era uma ferramenta e eu comecei a aplicar para cerveja, por exemplo, eu descobri que eu tinha condições de conversar com pessoas parecidas comigo. E o Orkut deixou isso um pouco quando ele saiu de moda, né? O Orkut tinha as comunidades. Você entrava nos fóruns para poder falar das coisas que você gostava. Naquele Só momento. que era no texto, né? O podcast, para mim, era uma reflexão de todas aquelas comunidades do Orkut feitas em áudio. Só que você podendo ouvir a pessoa, você podendo pegar o time da piada, você se sentir dentro da mesa. Esse que era o grande barato, porque a imersão no áudio, ela é transformadora. O ouvido tá muito perto do cérebro, é maravilhoso dependendo como você entra na história, né? Eu acho que hoje 98% eu tô de fone, consumindo podcast pelo YouTube, pelo Spotify ou por qualquer lugar, e eu não presto atenção, não paro para assistir, né? Eu sou o cara que mais escuta, porque eu tô escutando desde lá de trás do Spotify já tem um tempo. Sim. Mas assim, a gente sabe que tem muita gente que gosta de assistir também, né? Sim, e eu atribuo isso já, agora falando dessa geração, né, das produções de conteúdo, tá? Eu entendo que é mais gente produzindo conteúdo, porque precisa vender. Tá. Hoje o conteúdo ele é mega monetizável, é importantíssimo. Na minha época lá, o meu sonho era só tomar uma cerveja de graça. Era essa a minha intenção do Beercast. Né, Dan? É isso aí. Eu já consegui. Beleza, parabéns, cara. Era esse o meu objetivo. Cara, eu fui ter pedido de um Media Kit no Beercast depois de 8 anos de programa. Dá pra gente conversar e colocar a Vila no Empreenda Cash. Então, aí, ó. Ó, você vai ter cerveja. Tá Aí, vendo? ó. Poderia continuar tomando cerveja. Eu lembro que assim, eu comecei a receber tanta cerveja, tá? Eu era uma mídia. Eu fui reconhecido como uma mídia de cerveja. Eu tenho uma foto no meu apartamento que eu morei logo depois que eu casei, e a sala tem tanta caixa. Foi o dia que a Carol chegou pra mim, minha esposa, e falou assim, cara, na boa, ou você para de receber essas paradas, ou você começa a dar cerveja. Porque ou a gente entra ou ficam as caixas. Pra mim, aquilo era a realização de um sonho de dizer assim, cara, eu atingi o ápice
de produzir conteúdo. Eu tenho cerveja pra tomar e pra produzir conteúdo nos Tô próximos... apegado a essa cerveja aqui, meu. Entendeu? 365 dias. Hoje a gente já entende que quem vai produzir conteúdo tem monetização, cara, porque dá trabalho. Isso aqui custou dinheiro pra montar. Dá trabalho, o seu tempo aqui custa dinheiro. O meu tempo custa dinheiro, quem tá operando custa dinheiro. Aí você faz um conteúdo, recorta, distribui pra alguém. Uma marca pode se interessar por aquilo e patrocinar. Se você não é o próprio produto, você tem algum produto atrelado à sua pessoa que você monetiza. Uma consultoria, uma mentoria, um produto. Então hoje a gente vive uma produção de conteúdo que monetiza, mas eu venho de uma época que a produção de conteúdo era um hobby e vontade de falar. Era a famosa permuta. Ó, vou te dar Nossa, um negócio, você milhões. fala de mim. Nossa, era o que antigamente era o que funcionava. Não, e hoje ainda funciona muito, viu? Se a galera descobrir o poder da permuta, dependendo do que é o contexto do seu conteúdo... Já que tocou nesse assunto, eu ia levar mais pra frente, mas Aham. é essa a questão. A dificuldade que algumas marcas, principalmente regional, porque a gente tá aqui em Atibaia, a gente tá próximo a São Paulo, mas ao mesmo tempo parece que a gente tá tão distante pela cabeça das pessoas, de entender o tamanho que é isso, a mídia que a gente tá fazendo. Sim. O tamanho que é isso daqui. E as pessoas não acreditam. E as pessoas ainda preferem fazer algumas coisas que acham que um panfleto, vamos assim dizer, que vai dar mais resultado, do que injetar num digital que tá funcionando agora de uma maneira completamente diferente. Eu fiquei mó feliz, não teve um episódio que a gente fez ao vivo, teve gente que comprou o produto da Linderme ao vivo com o desconto. Delicioso. Eu falei, cara, eu fiquei super feliz, porque eu falei assim, opa, isso tá começando a funcionar. Mas as marcas às vezes não entendem isso daí. Eu tenho certeza. Está faltando conhecimento e o Total. podcast ser colocado, de fato, como um veículo de comunicação que pode sim gerar um senso de comunidade através do estreito, a estreita relação com os hosts, com o canal, com o tema, o nicho, para poder atingir com muito mais facilidade o público que ele deseja. Tá, a conversão é absurda, vocês são do marketing. Você sabia que 6 em cada 10 pessoas que escutaram um testemunhal de um podcast, na época do áudio, tá? Tô trazendo dados meus da época de áudio. 6 em cada 10 pessoas compraram ou foram comprar alguma coisa que foi dita por um host. A Nerd Store, que era a loja do Nerdcast, foi vendida por milhões de reais. Eles acabaram de ser adquiridos pela Magazine Luiza. Acabaram não, faz alguns anos. Mas eles foram comprados a título de milhões. Porque eles formaram uma comunidade tão forte e tão conversível em termos de o que eles falam, as pessoas compram. As camisetas eram de coleções próprias. Vendia mais que muita camiseta que está nas grandes lojas multimarcas. Então, o poder que você tem quando você cria uma comunidade, a conversão é absurda. Se as marcas entenderem que está dentro de um podcast de cerveja, pode alavancar a sua cerveja para ela ficar popular, é um investimento de brand muito barato e você alcança muito mais longe. Entendeu? Na minha época, eu lembro que eu conheci todos os pratos e porções possíveis de um bar. Porque o cara fazia questão de dizer assim, come esse negócio aqui e fala no seu podcast, porque o comida de boteco só vem uma vez por ano. Eu tô precisando vender porção muito antes. Então, dentro do meu meio da cerveja, os caras já entendiam que a cerveja puxa alguma comida. Para puxar alguma comida, eu preciso ter um grande prato do meu bar que faz as pessoas chegarem até aqui. Cara, o bar do meu irmão, que era o Tia Café, que é o Tia Café que a gente gravava, até hoje vão pessoas que escutaram o Beercast e diz, aqui era a casa do Beercast há 10 anos atrás? Meu irmão fala, era, eles gravavam lá no fundo. Olha o tamanho da cauda. E lá você chegou a ter 2 estúdios, não foi? Lá eu cheguei a ter 3 estúdios. A gente pegou a mesa de bilhar, a gente pegou a área kids, era um bar de rock, tá, gente? Então não tinha muito kids lá, então a gente acabou com a área kids por causa Mas estava disso. querendo abraçar a causa, né? Isso. Aí a gente fez eu prometi pro meu irmão que eu faria podcasts apoiados que fosse pro ramo de crianças e bebês. Mas aí a gente também foi pro estoque. A gente montou 3 estúdios lá dentro. Nisso a gente já tava vivendo uma loucura. E aí, Dan, sabe um negócio que nem Era você... só áudio? Não, Já já tava era com vídeo. Já era vídeo. E vou te falar... Que dava pra você assistir do bar, sendo gravado. Eu lembro disso. Dava. Eu lembro disso. É aquele que ele mostrou, lembrei agora. Isso, ele Eu ficava era rodando fã, no bar. poxa vida, eu acompanhava. O meu primeiro projeto, já quando eu começo a viver de podcast, chamava Podcast no Bar. Mas para você entender, por exemplo, dentro da construção de uma comunidade no Beercast, a gente fez um esquema que era o seguinte, se você chegasse num bar de São Paulo, lá em Pinheiros, e falasse assim, eu sou ouvinte do Beercast,
você tinha Double Chopp. O cara te dava Double Chopp. Ele nem perguntava, me mostra aí que você escuta o Beercast. Porque era um negócio tão particular que a chance de alguém chegar no balcão de um bar e dizer eu escuto o Beercast, eu quero meu desconto de Double. A gente não colocava nas redes sociais, era só quem ouvia. Cara, a conversão, Dan, era absurda. E aí que você sabe quanto é o CAC hoje, né? O CAC hoje, pra quem não conhece mais leigo, o custo de aquisição de um cliente. Puta, na internet você chega a pagar 2, 3, 15 reais. Já tá muito mais caro. Já tá Ele tá muito partindo mais. você com boa conversão a partir de R$ 4,80. Então, dá uma olhada. O cara escutou um podcast meu, escutou um testemunhal meu de 30 segundos dizendo assim, olha, se você for lá no Ambar e você pedir uma cerveja no Ambar e falar que é ouvinte do Beercast, você vai ganhar um Pilsen em cima do Pilsen que você já tá pagando. Era isso que a gente fazia. O cara chegava lá no Ambar e falava assim, eu sou ouvinte do Beercast e eu vim buscar os meus doubles. Aí a gente começou a criar uma rede de desconto numa comunidade. Isso em 2018, 17. A gente está falando já de uma construção de comunidade monetizável. Eu acho que é mais ou menos por aí. Talvez eu me perca na linha dos tempos, que é bastante tempo. Mas, cara, a gente começou a fazer o seguinte. Se você quisesse virar cervejeiro, você comprava a panela com 35% de desconto. Se você quisesse comprar insumos para fazer a sua cerveja, você ia lá numa loja de insumos e você tinha 15% de desconto. Adivinha o que aconteceu? Essa galera começou a comprar as coisas e falou assim, galera, vamos se reunir e fazer um evento, todo mundo fazendo a sua cerveja? Vamos! Os ingressos esgotaram em 2 horas. Cara, o Beercast não passou de 15 mil ouvintes. Mas ele era a mídia mais conhecida do meio cervejeiro, porque a gente cobria 1% do mercado cervejeiro. Essa cerveja que a gente está tomando, e os meninos do Vila sabem, eles representam quase 2% do consumo da cerveja no Brasil. Cara, já é o recorte do recorte. Se você não tiver uma mídia especializada para você, você vai sair na TV? Adianta falar da Vila na TV? Não adianta. O paladar do brasileiro, no geral, não tá pronto para essa cerveja. E eu vou te falar uma coisa, as pessoas não entendem. A Vila tá com a gente já vai fazer 1 ano, tá? Eles vieram pra dar uma entrevista, falaram, posso levar cerveja pra você provar? Aí deu 5 minutos depois ele me mandou uma mensagem, cara, tem algum interesse, que eu vejo que vocês tomam cerveja no podcast, de a gente patrocinar vocês? Eu falei, delícia. nossa, tudo num dia só? É. Falei, vamos embora. E eles vieram pra cá. Hoje eu sou amigo pessoal deles, Que né? Eles delícia têm um aí. restaurante em Bragança, que é o Touro Negro, que sempre tá passando aqui na TV nossa, aqui do estúdio, e eu sempre tô indo lá. Mano, eles têm alguns clientes, eles não têm onde você comprar, em alguns mercados ainda, mas eles estão se estruturando. Mas Só você a entende cerveja que é uma deles comunidade? boa, São, total. são os vilas, por exemplo. Não sei como eles chamam lá os bebedores da cerveja deles. Mas, cara, é uma aglutinação de pessoas muito específica que só a construção, na época que eu encontrei, foi em fazendo um podcast. Porque os fóruns, eu sou da época da internet bem antiga, lá que os fóruns bombavam, mas os fóruns foram perdendo as suas forças. Entendeu? Então, hoje, o podcast... Cara, por que os meninos do Podpah são tão grandes? Eles falam a linguagem do povo, eles perguntam o que o povo quer perguntar, e eles juntaram um monte de moleque, de adultos e etc, que gostam das mesmas coisas que eles gostam. Cara, o Igão, você olha pra ele lá, cara, você fala, puta, que moleque da hora, queria ser amigo dele. O Mítico, eu acompanhava ele lá da época do YouTube, já gostava, ele já me prendia em vídeo. Quando ele foi lá trocar ideia, puta, só refletiu o garoto que eu conhecia. Eu não Agradável. conheci os dois pessoalmente ainda, né? O Igor do Flow eu já conheci. Mas os dois eu não conheci. Só que eu vi que os caras são muito de boa, porque eu não vou falar o nome, depois eu te falo em off. Tava com uma pessoa com eles e o Murilo gosta muito deles e a gente viu que essa pessoa tava e mandou uma mensagem pra pessoa que tava lá, que é o que você brincou. Todo mundo conhece um famoso, Sim, né? sim. Mano, o Murilo adora eles. Pede pra eles mandarem um áudio pro Murilo. Cara, os caras gravaram um vídeo Sim. super da hora, como se o Murilo fosse super amigo deles. É. Aí eu falei, pô, os caras são gente da gente. E aí que tá, eles se conectaram com o público. Meu, os caras são gigantes. Não, o Igão e o Mítico, eles têm um sex appeal, assim, Total, mano. que é a reflexão do Brasil. Entendeu? Eles erram as palavras, eles falam algumas coisas e eu me sinto representado. Entendeu? Eles não param pra corrigir, eles estão cagando pro modelo correto de uma condução de uma conversa. Mas eles são uns baitas comunicadores, reconhecidos. Que Entendeu? aqui, ó, vou te falar, só te cortando, desculpa, mas aqui, quando a gente começou, a gente recebeu crítica de tudo quanto é lado. De família, de clientes, de amigos. Falou assim, não, vocês estão tomando cerveja, tal, tá, você não pode falar palavrão. Danilo, vocês não tem que fazer. Aí, um amigo meu,
que vai estar escutando e ele sabe, ele falou assim, cara, posso te dar 2 centavos de investimento no seu projeto? Isso há 3 anos atrás. Sejam vocês. É isso aí. Se vocês não forem vocês, esse projeto não vai dar certo. É isso que conecta. Aí eu falei, pô, e comecei. Mano, esqueci essa galera me criticando, porque não tava acostumado com o que é um podcast, não tava acostumado com o que é. Tava acostumado a ver o William Bonner lá com a Fátima Bernardes, bonitinho, engravatado, falando. Boa noite. É. Boa noite. Aí, boa noite é do Boris. Aí eu peguei e falei, poxa, tal. E a gente começou a ser nós. E quando começou a falar assim, opa, tem gente que se conecta comigo. Eu falo errado. Em Eu tese. acabei de falar que o negócio de triglicéridos, eu falo errado. Mas antes você ficava, ai, Ô, Dan, tá falei errado. tudo bem. É, ok. Tá tudo bem. Pode ser que algum haterzinho vai falar, puto, o cara não sabe falar. Tá bom. Cara, caguei baldes pra ele. Vem sentar aqui, ó, encarar uma câmera e trocar ideia, chamar pessoas, investir o seu tempo. Outro Entendeu? dia o cara me perguntou por que eu fazia podcast. Daí ele falou, você quer ficar famoso, é ego? Eu falei assim, cara, se eu ficar, eu vou adorar, porque eu sou capricorniano, eu adoro a gente meio... Nossa, você quer deixar Confete. feliz? É você olhar na rua e falar assim, cara, você tem um podcast, né? Pronto. Pá, fiquei super Tira uma feliz. foto comigo. Ah, nossa, pronto. Mas não. Eu falei, cara, eu tô aprendendo com todo mundo que senta e tô tentando passar isso pra alguém. Por quê? Porque a partir do momento que eu vi que o podcast me ensinou muito, eu sou essa pessoa que eu sou hoje, eu voltei a ler, fazer um monte de coisa por conta de podcasts que eu escuto. Sim. Gu, eu falei pra você em off aqui, eu escutei um podcast seu, eu não lembro se foi 2020, 2021. Eu lembro onde eu tava, pra você ter como ficou marcado. E eu mandei pra Tabata, eu procuro uma conversa, mandei pra ela o link, eu falei, escuta eles falando de como vai ser o podcast, a gente tinha acabado de montar, eu tava montando. Ah, eu fiz isso. lembro disso. Do futuro Que você- do podcast. E eu fiquei... Como montar um estúdio de Esse- podcast com valor acessível. Isso uma aí. coisa assim. E a gente tinha já comprado os equipamentos, foi bem na época, e casou. É. E foi aí que eu lembrei da sua voz. Porque fica na memória da gente. Sim. Mesmo conversando com você, de repente eu falei assim. Hoje eu peguei, bati, eu falei, eu conheço. Pum, aí voltou. Então, assim, olha o quanto a gente aprende com isso. Não, sabe quanto tempo eu levei pra ganhar alguma coisa com aquilo? Desde o dia que você escutou. Outras pessoas já me agradeceram por direct. Mas quando eu decidi fazer aquilo, eu falei o seguinte, cara, eu não vou conseguir suprir a demanda. Está nascendo uma nova oportunidade de negócio. É necessário pra todo mundo. E eu vou contar. Se você escutar o episódio, eu não escondo nada. Inclusive, eu até falo que no futuro eu ia explicar um pouco mais sobre o business, o que eu criei sobre as locações e etc. Eu fui receber agora. Você me dizer que se escutou e te deu algum gatilho pra você fazer alguma coisa. É sobre esse tipo de pagamento. Eu acho necessário a gente colocar o link deste episódio que a gente Eu está coloco na comentando aqui descrição. na descrição, para as pessoas fazerem, né, terminarem de assistir ou ouvir a gente aqui e ir lá revisitar esse Sim, teu E podcast. eu acho necessário Pra dar o like entender- também. nesse E vídeo. exatamente. Você que faz parte aí da base do nosso convidado, dá esse jabazinho pra gente. Por É isso favor, se aí. inscreve, curte aqui o nosso vídeo, porque é o nosso tempo aqui destinado a você apenas pela sua dedada. É isso aí. Então, Não dói, dê né? dedada Essa sem dedada medo, não dói, dá tá? sem medo. Eu não gosto quando a gente está com, entre aspas, o tempo curto, porque eu fico preocupada pelo seu Não, deslocamento. pode ir, vamos nessa. Mas falamos do Estúdio no Bar, como você entendeu a oportunidade através da cerveja para você fazer o podcast. Isso. Chegamos no Estúdio no Bar, que você falou que era o bar do seu Era a irmão. casa, o bar do meu irmão e a casa do Beercast. Isso. Estúdio Voz virou quando? E o EmpreendaCast entrou nisso como? O EmpreendaCast ele nasce um pouquinho antes, na época do áudio. Mas eu vou contar pra vocês, assim, é muito legal a gente explicar também como a oportunidade faz o empreendedor. A gente viu uma pandemia e todo mundo foi para suas casas. Quem tinha bar, quem tinha restaurante, quem precisava de fluxo de pessoas, desculpa, essas pessoas viram seus negócios morrerem. Infelizmente. Quem não morreu é porque tinha uma reserva, tinha planejamento ou tinha faturado alguma coisa nos últimos anos. A grande maioria do Brasil não é assim. Eu não conheço um Brasil de pessoas planejadas, com grana, com... O empreendedor está tentando vender o almoço para pagar a janta. Então, naquele exato momento, eu vi o bar do meu irmão sumir. A Heineken fez algumas promoções, você comprava uns vouchers que você poderia usar o dobro. Depois isso. Teve vários apoios, a indústria se movimentou para isso. Só que eu vi o bar do meu irmão minguar. Aí, o Joey Rogan estava explodindo nos Estados Unidos, tinha acabado de vender para Spotify a exclusividade do podcast dele. O Flow já estava colocando um
como se diz, em cartaz todos os convidados que eles traziam. O Podpah tava dentro do Flow na época e também já tava ganhando ascensão. Aí eu falei assim, cara, eu faço um EmpreendaCast. Sempre que eu gravava no áudio, as pessoas me diziam o seguinte, cara, você precisa gravar isso em vídeo e colocar nas plataformas. É muito legal esse papo que a gente fez. Falei, cara, eu não escutei isso menos do que 20 vezes. Aí, eu falei assim, cara, não vem mais ninguém no bar. Estamos em ascensão do vídeo. O EmpreendaCast precisa dar um próximo passo. Cheguei pro meu irmão e falei assim, cara, me dá a sala de sinuca, que eu vou fazer uma mesa de podcast em cima da mesa de sinuca. Meu irmão falou, demorou, pode fazer. O que você fizer aqui, no momento que a gente tá vivendo, inclusive dá pra fazer obra a qualquer hora. Aí eu tinha acabado de sair da Sul América, peguei meu fundo de garantia e mais alguma graninha que eu tinha recebido. A Sul América fez um desligamento muito legal comigo. E aí eu falei assim, meu irmão, vamos investir aqui numa acústica mínima. E qual que é a minha estratégia? Para cada cliente que vier, meu convidado do EmpreendaCast, se o cara vier aqui tomar um café, se ele tomar um chopp, se ele comer uma porção, mesmo de máscara, com todos aqueles protocolos que a gente tava, já era uma sobrevida pro meu irmão. Cara, ele passou uma semana sem vender um café. Pra quem tem bar, cara, é desesperador, porque a conta de água, de luz e de tudo que você movimenta continua chegando. Estoque parado, mano. E aí eu pensei na época, até pirei num negócio assim, vou fazer um CAC positivo. Porque, teoricamente, meu irmão não gastaria nada pra adquirir aquele cliente. Quem tá trazendo sou eu. E aí eu falei pra ele, beleza, vou gravar o EmpreendaCast aqui e tal. Meu irmão falou, show, ele tava com tempo também, a gente lacrou tudo. Cara, ficou lindo, a mesa de sinuca, a gente colocou umas cadeiras, adaptou. Eu tenho até hoje lá, eu preciso tirar foto, porque aquilo ali é um arquivo vivo de uma empreitada, eu e meu irmão, que às vezes irmãos também têm dificuldades de fazer coisas juntos, a gente acabou fazendo, pela dificuldade do mercado, a gente acabou se unindo pra construir um negócio. Aí terminou aquilo, tá? Eu falei assim pro meu irmão, cara, isso aqui tá muito da hora pra ser só meu. Essa parada tem que ser de todo mundo. Aí meu irmão falou, não, começa a gravar o seu. Meu irmão, ele é um pouco mais conservador. Se eu comprar uma ilha, ele vai falar assim, não, cuidado, hein, cara, você não manja nada de ilha, hein? Por favor. Eu já vi essa piada em algum lugar no Instagram. Meu irmão é esse cara, ele sabe disso, Eu né? não quero manjar de ilha, eu quero usufruir, apenas isso. Não, mas o meu irmão, ele é bem conservador, né? Se eu comprar um jet ski, ele vai falar, cara, você vai se matar no jet ski. Se eu comprar uma moto, ele vai falar, você não manja nada de moto, você precisa fazer umas aulas comigo. É importante esse tipo de gente na sua vida também, pra você ter contrapontos. E aí ele falou assim, não, cara, vai na manha, bota aí. Aí meu irmão começou a operar, foi descobrindo sobre os equipamentos. Aí me deu um negócio, cara, que aí eu não sei explicar. Eu entrei no OLX e tirei as fotos. Porque aí eu coloquei neon, a mesa de sinuca acendia, tal, toda a pirotecnia. Mas, Dan, a iluminação era uma bosta. Era uma bosta, era escura a sala. Eu não manjava nada de iluminação. Aí eu tirei umas fotos com os neons ligados, entrei no LX e fiz uma publicação. Grave o seu podcast igualzinho o Flow e o Podpah. R$100 a hora. Você fez isso? Escrevi na OLX. Era um sábado, 2 da tarde. Te veio o start, OLX, do nada. Eu tava contando pro Dan o seguinte. Ficou tão da hora a parada que eu falei pro meu irmão, isso é muito da hora pra ser só meu. Tenho que pôr pra mais gente gravar. É que eu nunca pensaria no OLX. Não, mas aí a OLX, eu sempre vendi coisas no OLX. Inclusive o OLX patrocina aqui o podcast deles, que é importante. O cenário vai ter umas coisas novas aí, acho que tem tudo a ver comprar no OLX. Aí, eu falei assim pra ele, eu vou botar lá. Não tinha ideia de precificação. Eu tinha gastado R$67 mil pra fazer a acústica, comprar alguns equipamentos. Coloquei um vidro. A parte mais cara do estúdio foi colocar vidro. Numa fase fácil, né, pra fazer investimento, não, né? E na minha cabeça era pegar esse dinheiro e falar assim pro meu irmão, cara, isso aqui vai se tornar um point. Então na minha cabeça, botar os R$67 mil ia transformar em negócios pro meu irmão. Pro negócio dele. Eu tinha acabado de receber um fundo de garantia, ótimo, etc. Aí beleza. Botei no LX sábado, 2 da tarde. Deu mais ou menos 3:30 da tarde, mensagem no LX. Cara, quanto é a hora? R$100. Dá pra visitar? Dá. Posso ir agora? Pode. 7 horas da noite, 2 caras apareceram lá. Ronaldo e Éder, eles fazem uma resenha na pista, até hoje são meus clientes. Eles fazem um podcast sobre Uber. Motoristas de aplicativo, eles dão dicas e etc. Estão bombados. No segmento deles são enormes. Que
legal! Aí eu até arrepio, porque foi assim, o Ronaldo chegou e falou, porra, mas eu não manjo nada, tal. Eu falei, cara, fica tranquilo, eu vou cuidar de você. A gente vai aqui montar uma pauta. Chapa pai aqui. É, a gente vai montar um roteiro. Você quer atingir quem? Você quer ganhar dinheiro como? Naquela hora baixou o mentor dos podcasts e eu nem tinha Que você isso, nem sabia nem sabia que me tornaria depois. Aí eles chegaram e falaram, então beleza, tá fechado. Como é que paga? Eu falei, cara, tem que pagar pré-pago, né? Pô, eu vendo horas, se você cancelar e tal. Já tinha meio que um esquema Airbnb na cabeça, né? Tem que pagar antes. Falou, beleza, quanto é? R$800, você vai gravar 2 horas por semana, é suficiente. Então vocês vão sair no ar toda semana, 2 horas, 800 pila. Ele sacou e pau! Aí eu olhei pro meu irmão, eles saíram assim, o Ronaldo precisa ver esse corte. Eu cheguei pro meu irmão e falei, mano, fiz 800 conto, só falta 66.200 pra gente recuperar todo o investimento dessa porra. Aí meu irmão falou, não, mentira, e quem vai pilotar? Eu falei, você, ué, o bar não tá vendendo cerveja, você vai operar podcast. Se você não conseguir, eu faço. Então, beleza, mano. Aí meu irmão falou, mete bala. Tá, desde aquele dia, praticamente todos os dias eu recebo alguém nos estúdios. Todos os dias. Ou a pessoa quer dar uma olhada, quer sentir se é pra ela ou não, mas do Resenha na Pista depois veio os convidados do Resenha que quiseram fazer podcast. Consequentemente, o Resenha começou a divulgar e falava que a gente era estúdio. Aí começaram a vir outros conteudistas aí que estão comigo até hoje. Tem um de mercado liberal, que é o Pode Trocar. Veio a galera do Pod Odonto. Cara, tudo que for sufixo e prefixo... Sufixo de cast e prefixo de pod já passaram pelos estúdios. Já passou mais de 100, né? Mais de 1.000. Mais de 1.000? Mais de 1.000. 100 eu tenho no mês rodando lá. Hoje eu tenho em média 70 podcasts que passam pelo estúdio. Isso acontece todo mês. Mas já passaram pelos estúdios mais de 1.100 podcasts. Agora, só para fazer gancho com um corte, você deu esses números. Ainda tem mercado para crescer? E o porquê que a pessoa tem que investir em podcast? Tem muito mercado. A gente costuma dizer, quem conhece aquelas curvas, né? Os early adopters, a galera, quem é do marketing conhece bem, né? Eu acho que a gente está terminando de cair a onda, né? Que a gente fala que é aquele momento que o mercado dá uma estabilizada e ficam as pessoas que têm necessidade dessa construção. Mas eu falo para você, dono de estúdio que acabou de abrir, não se desespere. Por quê? Todo mundo precisa produzir conteúdo. A gente tem uma MTV na mão, que é isso daqui. Se você lembrar da MTV lá no meados de 2000, Fundo Verde, o Mion fazendo piores clipes, Thunderbird, Marina Persson e aquela fornada de gente tão talentosa, não tinha tecnologia próximo do que isso aqui tem. Tem estúdios que estão com celulares colocados, microfones lapelados, o cara gastou, sei lá, 4, 3 mil reais. E tá fazendo. E tá fazendo o conteúdo dele. Então a gente vive, tá, um momento que você tem uma MTV na sua mão. Quando você tem uma MTV na sua mão, você lembra o que a MTV fez na época? Botando os tatuados, mal encarado, os excluídos da época pra TV bonitinha. O que a MTV fez? A MTV revolucionou a TV em 2000. Disruptivo. Foi disruptiva, aquilo foi incrível. Imagina um monte de gente com a cabeça boa, excluído de algumas turmas, podendo entrar numa TV e produzir o seu conteúdo. É que não tinha molde, né? Não tinha. Tata Werneck, Marcela Diné, Thunderbird, Marina Persson, a Titi. Cara, tem tanta gente foda que saiu de lá. Você acha que no mercado tradicional, que agora eles são mega valorizados, porque na verdade eles estão dominando. Paulo Silveira na Globo dominando todos os programas, todos os merchants. Mas se você parar pra pensar agora, o SBT meteu os maiores podcasts lá dentro da casa. Da grade dele. É isso que eu tô te dizendo. União, foi o que você falou, da rádio dentro do podcast. Totalmente. Rádio Mix junto Vamos com a Acordo. Vamos se unindo, porque nós todos somos um veículo de comunicação. E se a gente puxar pra marketing, pra publicidade, pra criador de conteúdo, meu, é tudo num negócio só. Tan, isso daqui te coloca com o mundo inteiro. O meu irmão morou no Japão, ele tinha 19 anos de idade, casou e foi morar pro Japão. Eu só tinha o ICQ pra conversar com ele. Hoje eu acompanho o Japão, que é um país que eu adoro, tive o prazer de visitar, por 7, 8 influencers diferentes. Eu já comprei passeio do Japão pela mão de um cara que me mostrou que aquilo era legal. E eu duvido que a CVC tenha aquele passeio. Não tem. Eu duvido. Então você entende que isso daqui é o maior poder que as pessoas têm? E o que é isso daqui? Ele capta áudio, ele capta vídeo.
O podcast nada mais é do que você juntar o Gustavo com esse daqui, o Dan com o seu e você com o seu. A gente colocou todos os celulares aqui e a gente tá trocando ideia. Agora, como atrelar o podcast no mercado de marketing? Eu estou falando para as empresas, agências de marketing, porque eu ainda vejo uma resistência para fazer o investimento apenas no conteúdo por si só e no tráfego pago apenas para expansão e aumento da marca da pessoa, do branding dela. Não há nessa união em veículos de comunicação, porque nós somos um veículo, certo? Sim. Do mesmo jeito que agora assessores de imprensa, né? O assessor, Para mim ele tá chegando está e-mail agora. Delicioso isso. O foco dele é podcast. É emplacar. E vou te contar por quê. Se você for hoje num programa de TV, no Mulheres, o Rony Von, eu tô citando aqui programas que eu gosto, de grandes comunicadores que talvez estavam em emissoras que não tem tanto ibope, mas de conteúdos legais. Se você for no Rony Von hoje, o Rony, ele consegue explorar de você, no máximo, ao vivo, 4 minutos. Não mais que isso. Por mais que ele é um gentleman, né? Inclusive eu tenho uma foto com ele e minha mãe pira nessa foto que eu tenho com o Rony Von. Por que eu tô dizendo isso? Se você for lá no Calderola do Marcos Mion, você não vai conseguir falar por mais que 3 minutos. Não é porque o Mion não é gente boa. É porque a TV é muito dinâmica. Você não tem tempo pra passar o seu conteúdo. Ou você é engraçadão, faz umas piadas, uns negócios, uns comentários. Ou você é repórter de campo, que você tem uma matéria que dura no máximo 4, 5 minutos. No Fantástico, o repórter por um dia dura 2, se eu não me engano. Já é um baita chance de você mostrar o seu talento ali. Quando você vai para um podcast, você tem condições de falar o tanto que você quer. Assim como vocês estão me dando a oportunidade de contar as coisas que eu penso. Mas você concorda comigo que quanto mais você dá voz, quanto mais você consegue participar de podcast, mais você consegue gastar a sua hora, a sua oratória, a sua comunicação, os seus pensamentos, mudar de ideia. Eu já vi podcast que se você escutar hoje o Gustavo e escutar atrás, eu ainda me corrijo. Eu falo, galera, eu pensava assim lá no passado. Hoje eu não penso mais. Então hoje a gente tem a possibilidade de construir isso muito facilmente. Agora vamos para as marcas. Quantas vezes vocês, como profissionais de marketing, pediram para a galera da empresa que vocês estão representando e prestando a consultoria, para o CEO fazer um vídeo? Ou para o mais blogueirinho da empresa dar uma aparecida? Cara, isso dá dor de barriga. Resistência sobe na hora. Resistência. Lá vem a turma do marketing. Não é possível. Não tô bem. Não me maquiei. Não tô arrumado. Não vou aparecer. Não gosto de falar. Bota um TP na frente num CEO. Não consegue Pra quem não também. sabe, o TP é o teleprompter, que na TV fica passando pra você poder conversar aqui. O político usa isso muito bem, Mas tá? não Toma consegue, cuidado. porque ele não dá entonação. Aí Isso. ele fica lendo e que Mas, você ó, fica não. olhando só o olho dele acompanhando. Não fica uma bosta? Vamos lá, aqui Fica entre péssimo. nós. Um Uma vídeo bosta. institucional é uma É bosta. uma merda. Agora deixa o seu CEO trocar ideia com vocês aqui no podcast. Convida os CEOs das empresas que vocês prestam serviço pra vir aqui trocar ideia. Pronto. Tá resolvido. Vou te falar rapidinho como aconteceu. Quando criamos o acordo, eu virei e falei, Danilo, tá fácil a gente conseguir convidado. A gente tem aí cerca de 20 empresários, empresas que a gente trabalha o marketing. Vamos eles. convidá-los e a gente já tem 20 episódios gravados com eles. O Danilo, poxa, fechou, eles vão falar dos negócios dele. Desses 20, acho que 2 ou 3 toparam vir. A gente tá falando de 3 anos atrás. Hoje, creio que metade hoje viria. 3 vai negar. Viriam. Mas as pessoas não querem, e até hoje a maior resistência, não aparecer. Não, então, não aparecer e as coisas robóticas. Quando a gente fala, né, de coisas robóticas, o TP, o roteiro que foi escrito por uma pessoa que não sabe metade do que você conhece. Tudo bem, você é o presidente de uma empresa, você é um grande CFO, um grande CMO, você é um jovem aprendiz. Na Sul América a gente fazia o SulaCast. Cara, eu conversei com o jovem aprendiz, com o estagiário, o vice-presidente, o diretor, com o dono da Sul América. E todos, pra mim, têm o mesmo valor de voz. O tamanho da sua cadeira não me importa. Me importa o que você tem aqui, ó, de conhecimento. Falei 2 coisas já que eu falei pra Tauta aqui. Se eu sempre vou reforçar e um dia é gigante que vai estar gigante dentro do que eu almejo e as pessoas vão ver essa voz que eu coloquei.
Pra mim não importa os seus números, quem você é. Eu quero saber a história de empreendedorismo que você tem pra contar. Lembra que eu te falei que leva algum tempo pra pagar? Esses 3 anos que vocês estão fazendo, eu lanço um desafio aqui quem estiver assistindo. Porque quem tá assistindo esse episódio, independente se gosta ou não e tem vontade de produzir um podcast, gosta dos 2 que estão ali. Pode botar a câmera neles ali enquanto eu falo. Eu faço um desafio pra você, que é o seguinte. Se você escuta o podcast desses caras, comenta. Devolve no direct. Diz se alguma coisa que eles produziram de conteúdo, alguma pessoa que eles convidaram, fez algum sentido na sua vida. Se você ganhou R$1, que não seja em bet, né, de aposta, porque aí é sorte, mas se você ganhou R$1, se você pediu desculpa pra alguém, é por conta do tempo que vocês investiram de conteúdo pra transformar alguém. Vocês têm ideia do valor disso? A MTV me mostrou na época que dava pra ser tatuado e trabalhar na empresa, cara. Estamos Coisas falando que uma não época... podiam. Não poderia. Você não poderia ter uma tatuagem exposta. Lembra da Penélope falando de vagina às 8 da noite de uma segunda-feira? Olha que loucura! Era. Hoje a gente tem grandes influencers falando sobre isso no Instagram. No Instagram. E eu falo pras pessoas que, assim, quando a gente tá aqui conversando, tá batendo nosso papo, que nem eu falei, eu quero saber o que o Gustavo tem pra me passar e pra passar pra quem tá assistindo em casa. E isso aqui a gente nunca imaginou que poderia acontecer. Pô, hoje o cara tá na casa dele no celular vendo um podcast. Isso aqui era uma entrevista aqui num Jô Soares da vida, é o que você falou, durava 15 minutos e olhe lá. Tá? No Jô, que era uma entrevista... Quando o assim, Jô deixava falar, né? quando Porque deixava falar. é o meu melhor podcast, tá? É. Mas o Jô pra sempre vai ser o Jô, né? Mas ele é um cara de tanto conteúdo que ele era o podcast. Ele era o coisa. E aí eu falei pra Tava, falei assim, Tava, a gente gosta... Cara, eu sou que nem você, eu adoro falar. Eu, por mim, eu gravaria todos os dias, eu viveria só disso. Um dia eu conseguir, eu vou viver só disso. Vai conseguir. Porque é a coisa que eu mais quero. Recebo. Recebo, que é só fazer isso daqui. Então é que a gente se dividiu hoje, a Tava cuida da agência, eu fico mais no bastidor ajudando e eu toco isso aqui com tesão, adoro. Animal. Falar que vai vir gravar, eu tô todo feliz. E assim, ver pessoas como você dando oportunidade pra gente, abrindo espaço pra gente que já tá no mercado há muito tempo. Puta, cara, isso pra quem não conhece podcast, pra mim é uma honra ter você aqui. Porra, Porque é que um cara legal. que tá lá, meu, e há anos fazendo, você fala assim, caramba, o cara veio aqui. Um Seria elogio que você falou, isso aqui é legal. Fala, ai, que legal. Seria acertei. bonitinho ou feio falar que o Gustavo ele é um dinossauro do podcast? Não pode ser, mas assim... Dos mais parrudos. né? bonitão, fortão. Mas a gente entende que essa é a mudança do mundo. Sim. Nem, o meu filho tá hoje aqui tocando, operando, cara, é a profissão do futuro que ele tá fazendo. Cara, eu vou falar pra vocês que o grande diferencial de vocês é o Murilo. Eu imagino. Sabe, o que consequentemente forma-se um negócio chamado família. Vocês estão fazendo uma parada em família. Vocês acham de verdade que vocês conseguiram nos últimos 15 anos com o Murilo fazer algo em conjunto com tanta recorrência? Não. Vocês acham que vocês conseguiriam com o Murilo, quando vocês tiveram ele há 15 anos atrás, outros governos e etc., que vocês conseguiriam ter um norte ou ajudar ele com a próxima profissão, sabendo do nosso sistema de ensino? Não. Você acha que agora, com ele sentado ali, quantas profissões ele já pensou em ter com todos os episódios que vocês gravaram? Ele já mudou. Ele muda constantemente. E ele vai mudar amanhã de novo. Ele de veterinário, ele virou e falou, quer vir pra nossa área. Ele quer- É o que ele quer fazer. Você entende o valor do que a gente está discutindo? A construção de um conteúdo. O meu filho, enquanto ele não gravava podcast, eu fiz o Pediatra Cast com a pediatra dele. Hoje o João é um mega comunicador. É filho de peixinho, peixinho? Não sei. Às vezes a criança nasce daquele jeito. Mas eu tô louco pra gravar um podcast com meu filho. Eu já falei pra esse daqui várias vezes, cara, tá aqui. Pensa num quadro, pensa em alguma coisa e fala, você gosta de falar de Sim. jogo, gosta de game? Pega um amigo seu e a gente E grava vambora. o Acordo Games, se Sim. fosse E o o caso. estúdio tá sim. aqui. Entendeu? Sim. E eu vou incentivando cada vez mais. Porque as pessoas, Gu, elas têm a mania, daí eu tô adorando, né? A partir do momento que começa a aparecer haters, você sabe que é bom, né? Ah, é. Não, é Começa, que você... mas é o que você tá fazendo. Daí eu falei, opa, tô começando a alcançar. Quando você falou, é tão legal escutar isso. Pô, comenta lá, não sei o quê. As pessoas têm vergonha de comentar no aberto, mas eu já recebi mensagem de pessoas no Instagram, tipo, cara, você me deu um toque que eu fiz tal coisa que mudou o meu negócio aqui. E de pessoas que a gente nem Nem conhece. mais- nem Nem conhece que tá em outro país. Fulano foi aí e fez tal coisa. Eu, caramba, cara, que legal. Esse é o pagamento, é a recompensa nossa. É isso. E é o que as pessoas às vezes acham lá, estão lá pra aparecer. Cara, desculpa, aparecer, estamos aparecendo. Como Sim. você mesmo disse, a televisão tava aí para as pessoas aparecerem. Mas assim, uma coisa que eu coloquei que a Tabata tá aqui, que a gente não quer, é pauta.
Eu quero sentar e trocar ideia. Se for pra pauta, Hugo, vamos lá. A gente vai falar Inclusive, sobre a gente isso. conversou disso, adorei. A gente vai trocando ideia, beleza. E, ó, Por isso que a gente conversa antes e grava. Sim. erroneamente, nós não nos promovemos aqui no podcast. A gente enaltece todas as marcas que nos apoiam e ainda não estamos fazendo isso, promovendo algum tipo de produto ou algo relacionado ao nosso trabalho. Mas eu tive um insight e provei para o Danilo numa fase muito complicada pessoal da nossa vida que a nossa mudança de chave de faturamento se deu depois do podcast. Sim. Isso que eu ainda falei para você que nós não damos tração como deveríamos nos nossos perfis pessoais. Mas já foi constatado e isso é inegável de que o faturamento nunca chegou ao que é hoje devido ao podcast. Não é por conta do podcast monetizando, mas pela Visibilidade que ele visibilidade, Sim. pela autoridade agora que nós estamos. E chegaram clientes para nós devido à entrega do Instagram e fala, nossa, eles trabalham com marketing e Quero chamou eles. a gente. Quero eles. E vou falar mais um negócio que é um indicador legal. O Murilo provavelmente já teve que responder na escola dele que o pai dele é blogueirinho e que a mãe dele é blogueirinha. Já? Com Já? certeza. dá. Com certeza o Murilo já teve que responder que em algum momento, uma discussão que tocaram no assunto de um podcast, ele nem precisou levantar a mão e dizer, meu pai também faz. As crianças já identificam. Tenho certeza absoluta que já aconteceu isso. Então, você tem noção que, independente do seu tamanho, o fato de vocês terem coragem de entrar aqui e dar conhecimento, independente, de verdade, é preciso dar dinheiro porque isso aqui custa caro. Vamos ser sinceros. Ganhar dinheiro não é pecado, é importante pagar as contas, geram conexões, geram clientes. Mas de verdade, se continuasse vindo a cerveja pra você já gastou toda essa grana aqui, você continuaria por anos. Sim. E várias pessoas diriam pra você, cara, larga essa porra aí, não tá dando dinheiro. Vou Larga falar, essa parada. não sou contra o que você tem, tá? Pelo amor de Deus, eu vou deixar claro. Se hoje eu tivesse que alugar um estúdio, eu já tinha parado há 2 anos. Sim, sim. E eu vou te falar, eu tenho pessoas lá que durante muito tempo eu deixei alguns meses fingir que ele me pagou e eu fingi que ele tá... Sabe o Vampeta e Flamengo? Uhum. Durante muito tempo. Por quê? Cara, eu já investi em podcast. Teve uma época que só saía dinheiro. Então, se você olhar, tá? As conexões que vocês fazem, o alcance que vocês têm. A gente tá em Atibaia, eu não sei quantas pessoas moram em Atibaia, quantos habitantes são. 150 mil. 150 mil habitantes. Se vocês fizeram hoje uma campanha colocando que o podcast, o acordo é dentro de Atibaia, fazer um impulsionamento que a gente sabe quanto gastaria para pegar 150 mil pessoas, a gente consegue colocar o seu rosto em todos os celulares de Atibaia. Beleza? Você poderia fazer isso. Você tem mecanismo para isso, você comercializa isso Eu com sei os seus fazer clientes. isso. Você sabe fazer isso. Beleza? Um outdoor em Atibaia deve custar, sei lá, uns 4, 5 pau para ficar 30 dias. É 1.500 1.800, 15 semana. dias, 3 Aí, palavras. acertei 4 sem mil, querer. 4 mil faz. 4 mil faz. Um mês. Você acha que vai converter mais a gente aparecendo em todos os celulares das pessoas com o conteúdo que vocês entregam, ou de repente vocês dois de braço cruzado, pose de LinkedIn, entrar no outdoor, no meio de Atibaia e colocar lá? O que você acha que vai converter mais? Vão converter os dois, tá? Hoje, no ego e no que vão falar, o outdoor. O outdoor. Por conta da cidade. A cidade. Que é pequena. Ela Tá. ainda Tá, tem porque, assim, mania de eu- cidade do interior. Eu faço alguns tráfegos e alguns cortes, eu sei o quanto que ele me entrega. E me entrega super bem. É. Ninguém fala, certo? Mas quando a gente tava num painel de LED aqui, que é um outdoor, Pronto. É mesmo? É. Porque eu ia falar o seguinte, provavelmente a galera do Murilo conheceu vocês por alguma representação de TikTok, alguma coisa que Na apareceu. mão. Tráfego orgânico. 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 Eu tava falando do pago que daria pra gente fazer. Mas olha só, a chance que você tem de repente, vender um influencer, um cara super conhecido, que você poderia pagar um outdoor, colocar o rosto de vocês e aparecer. Quanto tempo você acha que duraria essa fama? Se você não sustentar, meu amigo, se você não tiver conhecimento, se você não tiver conteúdo... Eu vou te falar uma coisa que eu nunca falei no podcast. Só entre pessoas. Só nos bastidores. Só nos bastidores. Quando a gente começou o podcast, acho que o podcast tinha 1 ano. A gente tem uma amiga que ela tem como o Whindersson Nunes como um amigo dela em comum. E ela falou assim, meus amigos criaram um podcast em Atibaia, assim, assim, assim. Pô, eles falaram
fã de seu, por causa do YouTube, então, você não grava um vídeo pra eles, pra motivá-los a ter o podcast? Eu vou me emocionar, mas eu vou falar. É como se fosse um presente dela pra gente. Aí, mano, ela mandou esse vídeo do Whindersson Nunes falando, aí galera do Acordo Podcast, Danilo Tato, parabéns, cara, como faz isso aqui? Muito sucesso. Sucesso, pai. Eu fiquei assim, eu falei assim, Bia, obrigado, né? É. Eu posso usar isso? Dela, pode. Eu falei, você não faz um favor pra mim? Manda uma mensagem pra ele, pergunta se eu posso usar e só me manda depois o print, porque você sabe quando você fica com a cabeça meio assim? Ela me mandou. Cara, e eu fiquei feliz, eu chorei no dia. Eu falei, caralho, tal, olha isso, onde a gente... Que puta, que tesão, uma pessoa que, mano, entrou na minha vida do nada. E nem... é só um cara que tem 15% do Brasil de seguidor. Nem meu parente chegou pra mim e falou que legal o que você tá fazendo, mas um cara de fora fez. Aí, por que eu tô chegando nesse assunto, que eu nunca falei? Cara, as pessoas começaram a falar, sabe o que pra mim? Ô, quanto que você pagou pro Whindersson Nunes falar do seu podcast? Eu tirei do Instagram. Tipo assim, não usei mais, deixei lá, sabe? Falei assim, quer saber de uma coisa? As pessoas não estão preparadas ainda pra isso lá atrás. E aí, a gente também não era quem somos hoje, né? De entender e filtrar isso. Aquilo me chateou, cara, pela pessoa falar isso pra mim. Eu falei assim, por quê? Eu tenho que pagar pra alguém aparecer? E mesmo que eu tivesse, quanto que custa uma publi do Whindersson? Mas você sabe que na TV era assim. Na TV era assim. O Alexandre Frota, esses dias, peguei um corte dele que ele foi no meio do programa do Faustão com uma camiseta de uma marca do Rio. Você viu esse corte? Chamava Arrebentação. Você viu o que aconteceu com ele? Ele falou isso no Ticaracatica esses dias, arregaçaram. Então, você viu o que aconteceu com ele? Ele teve que pagar de alguma forma aquilo. Mas, cara, pra mim foi uma sacada absurda. E eu queria ser o dono da Arrebentação que tava nessa negociação com ele. Porque a TV é biletada o tempo todo. Mas vocês estão vendo também que a TV tá virando... A Fátima Bernardes saiu porque ela é cara. Mas a Fátima Bernardes, ela vai ficar mais rica do que ela estava na Globo. Porque a liberdade que ela tem agora em monetizar tudo que ela participa é muito maior que o salário da Globo, tenho certeza absoluta. Foi o retorno da Regina Volpato agora pro SBT. A partir da viralização dela do quadro, que ela falando abertamente ali a respeito do que as pessoas confidenciam de sexo, de traição, de namoro e tal, ela criou uma notoriedade que voltou para o mercado televisivo. Televisão ajuda, por exemplo. Mas era tudo monetizável lá. E assim, a pessoa tinha aquele salário dela, e ela não podia fazer o que ela queria. Por isso que o pensamento das pessoas são, se você tá lá, é porque você conhece alguém, é porque você fez alguma coisa ou porque você tem muito dinheiro. Ou o antigo teste do sofá. O teste do sofá, entendeu? A visão das pessoas é que se você tá na TV, você é muito VIP, você é muito importante, ou você molhou a mão de alguém. Esse é o pensamento do brasileiro. Eu assisti um corte esses dias, que a Yasmin Brunet, que acabou de sair do Big Brother, cara, stories da menina tá custando 100 mil reais. Um negócio que sai 24... Eu acho até pouco, perto do que ela pode usufruir. Então, agora, antigamente, hoje eu não sei os salários, não faço ideia, ganha muito mais fora. Cara, provavelmente a mãe dela recebeu propostas pra pousar nua perto desse valor corrigido hoje. Olha que absurdo. Um absurdo. Então, as pessoas estão que era uma coisa tão pessoal. Estão começando a entender. É uma conexão que eu não tinha feito. É verdade, os valores que se recebia pra posar nua, que eram valores exorbitantes. A Feiticeira recebeu perto de 500 mil, se eu não me engano, que foi a revista que mais vendeu. Mas olha o tanto de exposição que ela teve que ter como mulher pra poder receber uma balada dessa. Hoje a Yasmin faz 5 posts no feed dela. Hoje ela faz uma publi do Empreenda Cast e tá tudo certo. E tá tudo certo, entendeu? Seria maravilhoso, inclusive. Mas o grande lance é, nessa construção dessas pessoas e que falam essas coisas, durante um tempão, quando eu comecei a me destacar na Sul-América como um cara produtor de conteúdo, eu nunca fui muito do vídeo, da coisa, mas eu produzia muito. Eu escrevia, eu colocava, eu conversava. Eu sempre fui muito folgado de entrar nos lugares, de conversar e, cara, não importa de onde eu vim, importa pra onde eu quero ir. Eu escutava coisas do tipo, lá, ele quer subir no palco porque ele quer aparecer. Ele é blogueirinho agora. Cara, como eu amo. Eu queria ter guardado o nome de todas as pessoas que me chamaram de blogueirinha, porque hoje ser blogueirinha é o rockstar das empresas. Eu recebo empresas me dizendo o seguinte, como é que você torna os meus colaboradores blogueirinhos? Porque converte muito mais, entendeu? Provavelmente essa pessoa que comentou isso, além dela ser uma pessoa vazia, ela não tem condições nenhuma de ligar uma câmera, de expor e de entregar algum conteúdo. Porque ela só tem isso para oferecer. Hoje, se você botar esse vídeo,
Você vai ter pessoas desse tipo, mas muitos vão dizer assim, caraca, velho, o Whindersson Nunes reconheceu os caras. Quem não souber a linha do tempo, muitos vão enxergar como que da hora, que show de bola. Ou dá pra pegar esse gancho que ele tá cabeludo de novo, né? aí, já dá pra pegar esse gancho, entendeu? tá vendo? Mas eu acho que, assim, eu tive que fazer terapia pra entender que ganhar dinheiro não é pecado e você fazer o que você ama também não é pecado. Cara, eu tenho tanta foto que eu não postei achando que alguém ia comentar alguma coisa, sabia? Eu tenho foto com o Rony Von, com a Rita Cadillac, eu tenho foto com Thunderbird, eu tenho um livro autografado pelo Thunderbird. O cara do Titãs, o Sérgio Brito, tava segunda-feira no meu estúdio. Titãs é a banda que formou a minha personalidade. Tem noção quanto isso vale? Você sacou o quanto isso é legal? Cara, E podcasts produzidos para famosos hoje, para as pessoas que conhecem, você pode falar? Posso. Inclusive tem um que eu me orgulho demais, que grava lá todas as terças-feiras às 21h30 da noite, que é o Braincast. E pra quem é do mercado e conhece, é a maior referência de podcast, né? Eles gravam lá comigo. Até arrepio, porque o dia que eles me mandaram uma mensagem dizendo, cotando quanto era o meu estúdio, eu falei, não acredito. Eu não acredito que eu cheguei lá, porque, porra, alcançar o Nerdcast, o Braincast ou qualquer outro seria algo muito difícil. Mas, ó, já passaram lá pelos meus estúdios. Gustavo Borges. Hoje o Ricardo Basaglia, do Lugar de Potência, que é um baita podcast de RH. Ele é sócio investidor dos Estúdios Voz e eu que fiz ele virar podcaster. Gustavo Borges, Ricardo Basaglia. A gente já teve a Renata Del Bianco, né, parzinho do Mosca lá no Chiquititas, também faz o dela. O Thunderbird. O Theo José grava lá com a gente. Ele e o filho e o cachorro deles, chama Pod Pai, Pod Filho. é lá? É lá. Eu já vi vários... Estavam no SBT, agora o Theo José saiu do SBT, ele voltou, mas quem destravou o podcast dele foi lá nos bares, o podcast no bar. Que legal. Então, Theo José, esses são os que produzem lá comigo. Aí eu tenho alguns apresentadores de TVs locais, que também produzem e distribuem, Campinas e etc. Se eu estiver esquecendo algum aqui, mas, assim, famosos que pisaram lá e depois começaram a produzir seus podcasts. O próprio Ceará, ele já foi em podcasts lá, e bem na época embrionária do podcast dele hoje, que ele faz, né? Eu esqueci o nome do podcast. Ele faz lá com o caracterizado. Ele contou pra mim isso num corredor do meu estúdio. Ele tava querendo fazer, e lógico que eu aproveitei o gancho e falei, vem fazer aqui, cara, que eu cuido de você. A Cláudia Raia esteve lá nos estúdios um dia antes de anunciar a gravidez, aos 50 e poucos anos. E aí a gente tem, sei lá, mais de 200 famosos, influencers que pisaram lá. Referências do meu filho, que gosta de YouTube, que pisaram por lá. Quase todos do mundo do rap, do funk, da parte infantil, poucos ainda que eu não tenho nenhum de infantil. Mas, o que eu acho muito legal? Todas essas pessoas, quando estão ali no meio, entre as três salas, isso é muito legal e eu faço questão que seja o grande diferencial da voz. Quando o Thunderbird tá lá gravando às segundas-feiras às 9h30 da noite, se eu não me engano, quando ele sai da gravação, tá saindo o garoto lá do Além das Quatro Linhas, que é um podcast de futebol de várzea, e tá saindo mais um outro podcast na sala. Todos são iguais. A gente não tem diferenciação nenhuma com relação a quem está naquele hall. Inclusive, a gente incentiva que as pessoas entendam que você está gravando no mesmo estúdio do Thunderbird, você tem convidados tão incríveis quanto os deles. E você também pode fazer collab entre os convidados do Thunder com o seu convidado, com o outro dali, o outro daqui. Isso não tem restrição nenhuma. A gente não criou nos Estúdio Voz nenhuma casca de existe o camarim do fulano de tal. Porra nenhuma. Na minha empresa não tem camarim pra ninguém. Porque o Thiaguinho do Além das Quatro Linhas é tão importante pra mim quanto o Thunderbird. A Renata Del Bianco é tão importante pra mim quanto o casal que faz o Pode Trocar. Que inclusive traz pessoas que são estouradas do mercado deles. Então você começa a ver tudo isso, e aí você vê, às vezes, uma vez o Hernani, o profeta do São Paulo, né? Profeta, acho que é o apelido dele, eu sou corintiano, Hernandes. Ele foi lá num podcast chamado Pod Vinho, e ele tem um vinho dele, mega empreendedor também, tá investindo toda a grana que ele ganhou em outros negócios. E aí estavam chegando os meninos do Resenha, que são paulinos. Esse dia foi o mais legal da Voz. Quando o Ronaldo tava entrando, o Ronaldo ele apresenta o Resenha na Pista. Ele passou e viu o Hernani. Cara, ele falou assim, eu não acredito
que o meu maior ídolo grava na mesma sala que eu. Aí o Hernani falou, gravei, você grava nessa daqui? Pô, gravei. Aí a menina que tinha convidado, olha, ele tem um vinho e tal, apresentou, deu a garrafa de vinho na mão do garoto. Ele falou assim, cara, eu posso tirar uma foto com você? Ele falou, mas é claro, cara. Aí ele tirou a foto, terminou, e aí você via que ele ficava andando no meu salão, eu tenho isso filmado numa das câmeras. Ele ficava rodando como se ele tivesse em êxtase. O Hernani já tinha ido embora fazia tempo. Aí ele subiu a escada e falou assim, Gustavo, quero te agradecer, cara. Esse é o maior ídolo que eu tenho de referência dentro de um esporte que eu adoro e de um time que eu gosto tanto. E aí eu falei pra ele, você viu que da hora? Ele apertou sua mão, e aí eu falei pra ele, eu posso te falar uma coisa, Ronaldo? Você é o cara que eu tenho mais carinho e eu sou seu fã e eu queria um boné do Resenha na Pista. Aí ele falou, mentira que você quer o boné? Eu falei, quero. Eu não quero o vinho do Hernani não, eu quero o seu boné. Aí ele falou, não, mentira. Eu falei, você entendeu que você tá no mesmo patamar e na mesma colocação que o seu ídolo que acabou de subir a escada? Não muda nada. Gu, é tão legal você falando isso que eu e a Tabata, a gente já passou por alguns momentos, desde que montou o podcast, de encontrar pessoas muito grandes, né? Pessoas hypadas, pessoas isso e ser tratado de igual para igual. E tipo, você tá sentado no sofá da sua casa e você tá assistindo aquela pessoa e no outro dia você tá sentado do lado dessa mesma pessoa conversando. Comendo amendoim. Pra quem acha que isso é blogueiragem, o que você achar se é blogueiragem? Quem o você que acha, você é você responsável por acha? isso. Pronto. Pra gente é reconhecimento. É Sim. diferente. Ah, mas você foi em tal lugar e tirou foto. Cara, é assim. O que a turma tietava, me dá um autógrafo, alguma coisa hoje. Às vezes a gente tira foto, não posta na hora, ou fica em êxtase ali. Hoje eu estou muito mais controlado. Hoje eu consigo entrevistar a pessoa, que nem quando o Duda veio aqui, mano, eu queria pular no colo dele, eu zoei ele, porque assim, pô, o cara que eu achei animal, sabe? E sempre via ali, sempre fazia as coisas. Tem outras pessoas e você fica naquele negócio. Conheci pessoas assim e a gente vê que a gente é todo mundo igual. Cara, igualzinho. Igualzinho. Um teve um destaque aqui, outro teve destaque ali. Então, quando você coloca dentro do seu estúdio várias pessoas e você consegue por uma linha. Equalizadinha. Acabou. E vou te falar, vão doutores, vão psicólogos, vão pessoas naquela sala, e o conhecimento, às vezes eu paro assim, eu dou umas piradas, né? Eu falo, nossa, ali tem o Dr. Bactéria um dia tava lá, Dr. Bactéria, uma especialista em câncer de mama, e na outra acho que tava o Sargento Cavalcante. Aí eu parei, subi a escada e falei assim, cara, olha o tamanho do conhecimento que tá nas 3 salas. Aí você começa a olhar os hosts, o cara que trouxe o Dr. Bactéria. Você fala assim, cara, como é que você trouxe o Dr. Bactéria? Aí você vai lá ver o papo. E o cara sustentando o papo com conhecimento tão quão do Dr. Bactéria. Mano, tem um amigo meu, eu não vou expor ele, não vou falar o nome. Sabe o que esse cara falou pra mim? Olhando no meu olho. Dan, eu não sabia que você era tão inteligente. Então, eu já escutei essa. Tamo junto. Aí eu... Porra, ele... Cara, mano, você é muito inteligente. Eu... Obrigado. Aí você, tipo assim, o cara tá acostumado. E é meu amigo. Sim, amigo. sim. E aí, sei lá, porque ele falou assim, cara, você fala com todo mundo de qualquer... Eu falei assim... Não é difícil. Essa daqui era muito mais... muito mais solta do que eu. A Tabata hoje, coitada, a Tabata pega o celular aonde tiver. Sim. Flá, e faz o que Uma for. máquina de uma stories. Uma máquina. Eu fico só olhando. Falei, caramba, né, mano? Casei certo, né? Aí eu brinco com ela. Só que ela, no podcast, estava travada. Ela não ia. E aí a gente começou a falar assim, vamos voltar a brincar, meu. Vamos voltar a ser a gente, cara. Vamos voltar a fazer o negócio. Porque a Tabata, ela assim, ela ainda tem um pouquinho, vou falar pra deixar registrado. Ela tem um pouquinho Pra depois ainda, a gente reagir a esse vídeo. ela tem um pouquinho ainda daquela questão assim, do profissional dela. E ela tem um pouco de um pé. Como que eu vou colocar e o que vão pensar de mim? Eu sempre fui o retardado. Eu tô um pouco E me eu falo, fudendo só que porque estão pensando Olha lá, em mim. olha lá. Pronto. Agora ela tá assim. Mas... Tá se olhando por quê? Tô. Primeiro que o nosso tempo tá acabando. Ah, Mas não é isso, não. Caraca. Segundo, de fato, eu te Não, seguia, cara. E não tinha nem podcast. Esse aqui achava que era balela podcast. Eu Caraca, não acreditava, velho. mano. Porra. Aí você me deixa numa situação. Eu tô caralho. Cadê? E a gente sem referência, porque tava balizando alto. Tava balizando lá o Flow, balizando o Podpah. Aí depois que surgiu o Tica,
comendo conteúdo e muita gente sem saber o que postar, como postar de conteúdo, e você com as fotos. Aí você começou a alimentar a respeito dos convidados e um pouco de conteúdo que eu ficava lá stalkeando e querendo saber como é que eu ia fazer também, por conta do nosso. E você tá aqui. Caraca, obrigado. Olha só, né? E eu tava fazendo aquilo de coração aberto. Hoje eu tive 2 pagamentos hoje, né? Você com o episódio que vocês escutaram e você com o que você tava construindo. E aí eu posso te falar o seguinte, tá? Você vai ter milhões de pessoas que vão retribuir da mesma forma. Sabe uma coisa que eu acredito muito? E acho que é importante a gente deixar aqui pra todo mundo que tá pensando em fazer o seu podcast. Se eu entrevistar o Sérgio Malandro, vai ser um resultado completamente diferente de vocês entrevistarem. Não tem concorrência no mundo do conteúdo. A gente pode, de repente, aparecer numa concorrência criativa para disputar alguma marca que quer fazer alguma publicidade, gostou um pouco mais do seu jeito, não gostou do meu, e tá tudo bem. No final, nós não somos concorrentes pela construção do conteúdo. Isso me deixa numa possibilidade de dizer o seguinte: pô, mas você vai ensinar a galera a fazer estúdio e eles vão virar seus concorrentes? Por que vão virar meus concorrentes? A gente vai disputar os mesmos clientes? A gente vai abrir o estúdio na mesma rua? E só porque eu tô me dando bem, que, poxa, eu saí no Pequenas Empresas, eu expliquei como funcionava, eu impulsionei o negócio do meu irmão, né? Chegou um dia que o meu irmão falou: cara, não dá mais pra gente ficar junto, eu preciso voltar a ter banda no estúdio. Você não pode mais fazer podcast às 9 da noite, porque eu quero colocar banda pra tocar. E tá tudo bem. A gente viveu aquilo, a gente ganhou dinheiro junto, sendo irmão ou não, a oportunidade construiu. Aí chegavam alguns outros podcasts de empreendedorismo, registraram até com o mesmo nome do EmpreendaCast. Teve pessoas que foram lá no INPE registrar o EmpreendaCast. Se um dia eu tiver uma disputa judicial, eu perco. Eu tô pronto pra entregar com a pessoa. Cara, talvez a pessoa não veio atrás com todos os direitos que ela teria, porque ela também entendeu o seguinte: cara, nós estamos construindo a mesma coisa. Nós estamos tentando impactar as mesmas pessoas. Se amanhã abrir o Ceará e o Vesgo, eles usando um outro termo deles, você acha que é concorrente do Bola e do... Não, porque os personagens, né? Cada um é único. E você acha que o Pablo Marçal não poderia ir no dos dois? Pode. E você acha que a marca que patrocina eles não poderia patrocinar? Inclusive, Insider patrocina eles. Eu ia aqui falar também. agora. A Insider tá em todos. Por quê? Isso. Porque, mano, ela sabe colocar a marca dela. Mas aí o que eu tô te dizendo? Que, cara, se prepare, porque você já recebe directs, é que vocês não divulgam, vocês não têm condições de falar no podcast de vocês, mas comecem a dar salves pras pessoas que mandam direct pra vocês. E eu vou dar uma dica também que eu falava pra todos os meus alunos quando eu dava aula em troca de uma fralda lá no Google Campus. Guarde todos os prints de agradecimentos. Eu vou guardar esse corte seu. Sabe por quê? Amanhã vai me dar uma bad e eu vou pensar em desistir. E sabe por que eu não vou desistir? Eu vou pegar o seu vídeo e vou falar: cara, levou 3 anos pra alguém me agradecer pessoalmente. Mas levou 2 meses pra alguém me mandar um direct. Levou 1 semana pra eu dizer que eu transformei uma pessoa. Então, aquele Gustavo que estava produzindo conteúdo pra você, quais eram as minhas intenções? Eu quero ser o papa do podcast, mas eu quero que mais gente viva disso daqui. Se amanhã vocês fizerem um curso para ensinar como ter uma agência de marketing, vocês acham que vão acabar o seu negócio? Vai dobrar, vai triplicar. Entendeu? Quando a gente fala de construir conteúdo, de você fazer suas paradas, a gente, pelo menos nesse mercado, a gente tem que tirar esse negócio da inveja, da concorrência, do fulano tá se dando bem. Por que o Whindersson não pode te mandar um vídeo, cacete? Gu, entendeu? Eu fui convidado até hoje pra participar de um podcast. Não, agora 2. Quer dizer, eu fui já convidado, mas não foi... Não, nunca falam foi que vai, oficializado. não bateu. Mas em eu fui dar entrevista em um podcast. E Agora eu foi- vou fazer público aqui. Vocês vão lá no EmpreendaCast contar a história de vocês. Vou com o maior Não, com o carinho. maior prazer, porque as pessoas da região, vamos assim dizer, acham que a gente vai lá pra pegar o público, ou sei lá o porquê, cara. Mas, Dan, que público, Dan? Então, é o que eu não entendo com as pessoas, Mas pra que cara. você vai ficar ralando se eu posso te entregar um cara que já escuta podcast?
E se ele pegar a mesma entrevista que você fez para 2 pessoas diferentes, ele vai ter 2 insights diferentes. A gente tá concorrendo em quê, meu brother? Em nada, cara. Em nada. Entendeu? Ó, eu falo depois em off, a Tauta tem ideias loucas, eu falo, cara, se todo mundo se unisse, pra mim é regional, ou a Linderme, que eu vou te dar o presente agora, Boa. os aromatizantes da Linderme. Minha esposa vai adorar aí, Põe cara. Sua no casa. estúdio. A Linderme, eu poderia abrir, porque quem faz o marketing da Linderme somos nós. Eu poderia pegar e falar assim, vamos fazer... Quantos podcasts nós temos na região? Eu não tenho problema nenhum. A Linderme não é exclusiva minha. Vamos pôr a Linderme em todo mundo. Cara, entendeu? e olha só, você pode fazer uma campanha tão foda e uma conversão tão absurda. Outros diriam o seguinte, imagina, eu nunca vou mandar um contato da moça do Lindar. My Precious. Imagina. Como é que eu vou deixar alguém ganhar também um negócio tão exclusivo? Ainda existe esse pensamento. Tem, eu queria mix em todos os podcasts. E eu falei pra Tabata já, eu gostaria da mix a todos. A de São Paulo, a do Rio de Janeiro, Cara, começar a enxergar e vai atrás da galera. Mix de madrugada, que eu sei que a programação da madrugada é difícil, como o SBT já sinalizou pra gente. Bota um acordo pra rolar na Mix de madrugada, não tem problema. Daqui a pouco nós estamos no horário nobre. Se eu olhei direito o Media Kit deles, são 800 cidades no Brasil que tem Rádio Mix. A Mix é Pega a área nacional. que ele abrange, a quantidade de podcast que tem próximo a cada cidade pra você colocar. É isso que eu tô dizendo. E assim, gente, barreira de entrada baixíssima. De fato, qualquer Zé Mané pode fazer podcast. Eu adoro isso. Só você pegar o seu celular, pegar um microfone, convidar uma pessoa legal. Começa com seus amigos que estão próximos. Você com certeza tem aquele amigo CDF seu que manja de alguma coisa. Esse cara tem e rende com você vários minutos de conversa. Pega seu amigo. Aquela pessoa que é co-host que também tem a mesma ideia que você de fazer um podcast. De repente vocês se juntam. Testa, depois vocês se separam também. Né? A gente tem tantos casos de separação de vocalista, de banda que deu bem os 2, ou os 3, ou os 4. Não tem problema nenhum. Na época a imprensa vendia isso como um absurdo. Cara, não tem nada. Vamos deixar esse mercado aqui para todo mundo. Existem plataformas que você pode receber produtos como esse aqui e fazer seus stories lá com seus 2.000 seguidores. Tem plataformas que você tem 900 seguidores e eles já te mandam alguma coisa para você poder representar a marca. Se der fit, você ainda não ganha dinheiro, mas você já ganha visibilidade. Sim. Cara, quando que na minha época eu conseguiria ganhar alguma coisa? Eu tenho 28.000 seguidores no LinkedIn. Pergunta se eu ganho dinheiro no LinkedIn. Não. Eu não ganho. E todo o conteúdo que eu dava lá era o que estava acontecendo na minha vida. Na verdade, se eu começasse a ganhar dinheiro, eu era o melhor dos mundos, que eu estava retratando o que estava acontecendo no meu mundo na inovação e postando. Eu vou E a falar galera gostando. a última, porque Nosso tempo eu tô tá muito curtíssimo. preocupado com você que você volta para São Paulo. Eu escutei de um empresário, e eu fui conversar com ele sobre fazer um apoio aqui com a gente, né? E ele indagou, ok, tudo bem, na cabeça dele, quantos seguidores a gente tinha e qual era o nosso alcance. Eu falei, cara, a gente tem X, né? Na época tinha metade, acho que, do que tem hoje. Meu episódio, cara, vai 120, 150 visualizações. A gente tem, na época, eu falei assim, a gente tem corte no Instagram, nossa, que já chegou a 12.000 pessoas visualização. Eu falei, cara, é muito baixa. Eu só fiquei quieto. Hoje, com a mentalidade que eu tenho hoje, sabe o que eu responderia pra ele? Sim. Eu tenho 150 visualizações. Se 150 pessoas ligarem aqui pra pedir o seu produto, você não consegue entregar. Você não tem capacidade para entregar para 150 pessoas. Então você não fala para mim que 150 pessoas é pouco. Isso. E vou te falar, cara, a internet construiu aí as métricas de vaidade. É importante a galera saber também. Se amanhã eu quiser colocar 35.000 pessoas no meu Instagram, custa mais ou menos uns $200. Amanhã eu coloco. Não menos. Menos, tá? No Instagram não, no YouTube também. YouTube você também consegue. Tá. Depois eu falo negócio de off, eu não vou falar agora, senão eu vou expor pessoas. Mas assim, hoje tá tudo comprando. Não, isso que eu tô te dizendo. Dá uma vasculhada nessa pessoa que você acha tão bombada. Você não tem uns indianos lá seguindo ela. Não tem problema nenhum ser indiano. Eu tô dizendo que a maioria das plataformas vendem seguidores indianos. 35.000 pessoas a gente faz o quê? 45.000 pessoas a gente faz o quê? Vai tentar ver a conversão dessa pessoa. Vai ver o quanto ela impacta o coração de cada um. Eu fui descobrir esses dias que dá pra você comprar comentário. Dá pra você comprar like. É mentira. E a TV retratou isso numa novela há alguns anos atrás, que era possível. Então, a métrica de vaidade, fulano é bombado ou não é, não tem valor nenhum perto do reconhecimento. Quando eu falei pra você assim,
Quantos alunos lá da escola do Murilo sabem que a mãe dele põe conteúdo no Instagram? Quantos alunos ou professores sabem que o pai do Murilo é podcaster? Você tem noção que você está chegando na escola do seu filho? Você tem noção que quantos primos seus, ou primo do primo, ou amigo do seu primo, que sabe que você é primo dele, que viu você em algum corte? Você tem noção do alcance que tem? A galera da minha escola agora me achou no Facebook, que eu nem uso E isso. você tem quantos? 5 milhões de seguidores? Né? Não. Você tem 5 milhões? Caramba, você estourou, hein, cara? Estourei, cara. Nossa, Tô do estourado. nada. Estourou Do no nada. norte. Do nada. Do nada. Foi ontem, assim, acordou, abriu e puf, 5 milhões. Sabe o filme do Clique? Ah, sim, Que sim. ele chega na casa com as Sim, panelas. Eu sim. falei pra Tabata, porque eu sou o primeiro que acorda aqui. Eu falei assim, um dia eu tenho um número na minha cabeça, que é o que eu quero Não chegar. E não vou falar. Que é o que eu quero chegar no YouTube. Eu tenho um número na minha cabeça. O dia que eu chegar a esse número, eu vou pegar as panelas e vou acordar a casa inteira e, tipo, falar assim, cheguei aonde eu queria. É isso aí. E se eu te falar esse número que eu não vou falar, que é meu e da Tabata, isso daí acho que o Murilo sabe, Tem que botar no muro dos sonhos. tá já. Ele é um número tão, pra mim, ok, Aham. do que pra os outros pessoas falarem, nossa, só isso? Entendeu? Porque eu sei o quanto demora pra chegar nesse número. Sim, e eu vou te dar um outro indicador que é legal você colocar. Faz um desafio com você. Eu faço isso mentalmente comigo. Este ano, eu quero impactar 5 pessoas. 5 pessoas. De alguma forma. Pode ser da minha época das figurinhas, pode ser minha época do EmpreendaCast, pode ser minha época dos Estúdios Voz. Então eu tenho como meta que esse ano eu gostaria de impactar 5 pessoas. O que vale pra gente não fazer gol de mão? Cara, vi algum conteúdo seu que me transformou. Assisti um corte seu, que foi feito no seu estúdio, e mudou a minha perspectiva de alguma coisa. Não foi eu diretamente, hein? Eu tô usando o que eu crio como situação. Vi algum stories que você compartilhou de algum conteúdo e mudou a minha perspectiva de algo. Cara, me conectei com uma música que você postou, eu me conectei com Deus. Isso são coisas e são metas tão fáceis de alcançar. Fazer uma host chorar também. Fazer uma É uma meta. É, e pronto, de alguma forma eu impactei. Hoje eu saí com dois pontos aqui. Mas por que eu tô falando isso pra você, Dan? Porque, consequentemente, se você seguir aqui devagarzinho com esses 5, ó, não tô nem falando uma meta difícil, seria uma pessoa a cada 2 meses. Se você pegar o seu direct agora, você já bateu a meta do ano. Você só não sabe. Você só não quantificou. Se você pegar o seu direct agora, ou quantas pessoas você encaminhou o aviãozinho pra dar uma dica, uma amiga que tá travada, um camarada seu que não sabe o que abrir, um cara que tá com dinheiro e quer abrir uma franquia ou quer fazer um podcast, quantos aviãozinhos você faz por dia pra tentar ajudar alguém? Nem que seja pra mandar o te amo pra tá e ela manda pra você. Né? Ah, só vim te marcar aqui nesse comentário pra dizer que você é a pessoa mais incrível da minha vida. Esse tipo de coisa é muito fácil de alcançar, mas a gente não dá valor. Então, coloca nesse cantinho essa meta, 5 pessoas. Guarda elas, tira os prints que eu te falei, que você vai ver que automaticamente o seu número que a plataforma te mede, Duplicar, triplicar. você nem vai comemorar. Não? Você nem vai comemorar. Quando a porra da plaquinha chegar na sua casa, você vai dizer assim, cara, chegou a plaquinha consagrando essas 20 pessoas que nos últimos 4 anos eu impactei. Então, eu tô parado lá nos 15 mil seguidores já faz uns 3, 4 anos. Porque eu não faço mais lançamento, eu não exponho algumas coisas, e eu também comecei a cuidar só da voz. Aí às vezes as pessoas assim, pô, mas você não cresce os seguidores, aí eu também penso, puta, por que eu não cresço? Mas cara, será que eu não cheguei talvez no meu limite? E dentro daquelas 15 mil eu já fiz tanto impacto que alcança tantas outras coisas? Os 100 mil seguidores que eu tenho no EmpreendaCast me mandam mensagem dizendo assim, cara, você não vai lançar a 5ª temporada? E esse ato aí, Gustavo, o que aconteceu? Você tá crescendo no papel de pai. Sim, Você se permitiu viver esse momento. isso aí O também. EmpreendaCast tá ali. Tá ali. Mas você tá acompanhando o crescimento dos seus filhos. Que tem um valor inegociável. Exato. Então, eu acho que o grande barato aqui, e eu faço um convite pra vocês, bota uma câmera pro Murilo fazer uma pergunta no meio do programa. Bota uma pergunta pro Murilo participar com vocês. O que vocês estão construindo aqui, independente se vai alcançar essa meta ou não. Você já conseguiu construir um negócio e eu vou te falar que nem 10% das famílias dentro do país que a gente vive conseguiu atingir. Quer viver em família, quer construir em família. Cara, eu já fiz muita merda.
Eu já priorizei demais o trabalho. Eu não vi o João crescer direito. Hoje eu consigo fazer algumas coisas com o Davi que essa liberdade me deu e construiu. Hoje eu consigo ser talvez a profissão que o meu filho tem o maior orgulho de falar pelos cantinhos da escola, assim como o Murilo tem. Ele tem que te contar mais só. Mas todo dia ele deve ter essa abordagem. Mas tiram sarro dele, chamam ele de podcaster. Então, É. e tá ótimo, cara. Sabe por quê? Porque no final você tá fazendo alguma coisa e tá impactando alguém. Então, bota naquele cantinho, constrói seu conteúdo. Ah, mas eu sou muito pequeno, mas eu sou muito quietinha, mas eu... Cara, de verdade, eu sofri bullying. Eu tinha pavor de entrar na sala de aula. Eu fui beijar a primeira menina, eu acho que eu tava na 8ª série. E na época, ser bebê era um negócio absurdo, né? Que, pra quem não sabe, eu vou entregar a minha idade, mas bebê era boca virgem. Eu tinha pavor disso, cara. Aí eu descobri a comunicação, e aí eu descobri que eu poderia impactar um amigo meu. Quando eu fizesse uma aula em dupla, eu poderia ajudar alguém que tinha dificuldade de alguma coisa. A gente tá falando o tempo todo de construir podcast, de fazer conteúdo, de se expor na internet. O tempo todo a gente tá falando o quê? Pra ajudar o outro. Relação, pessoas. Pra ajudar o outro, cara. Esses dias a minha esposa falou assim, pô, tá tudo lindo lá nos estúdios, mas aqui em casa tá tudo bagunçado. Você não bota um prego aqui. Eu falei, porra, é verdade, você tem razão. Tá tudo lindo lá naquele meu pratinho, o pratinho de casa tá errado. Vai lá o Gustavo rodar o pratinho da família. Quantas vezes eu não cheguei e tava no celular Vai respondendo pintar a escada. É. Então, o que eu quero dizer pra toda a galera é, cara, o podcast permite que você tenha conexões. Esse é o melhor valor e é o maior aprendizado do podcast. Todas as pessoas que passaram aquele seu corredor aqui, sentaram aqui, inclusive, eu acho que em algum cantinho aí as pessoas podem deixar a marca delas ou, Cara, eu tive ou uma tirar ideia as já. fotos. A gente Tive uma teve ideia da ideia. Polaroid, aí eu não ponho em prática. Vou Cara, a comprar essa gente ia fazer a semana. Polaroid Ia e fazer um mural aqui Sim. com todo mundo. Já ia ter 100 fotos já. Quantas pessoas já vieram aqui? Quem são seus amigos de infância ou seus amigos de casais que se sentariam nessa mesa aqui pra comer uma pizza? Acabou de mandar um amigo meu aqui que ele tá fazendo um podcast pela empresa. Aí. Ele falou, cara, vocês estão de parabéns, é muito difícil fazer isso, vocês são foda. Então. Acabou de mandar aqui pra mim. Olha que delícia. Já coloca lá no moral de inspiração, porque se você É. não tivesse fazendo o podcast, ele não tinha te mandado essa mensagem. Você entendeu? Ontem ele mesmo, porque eu falo assim, ele postou que ele tava indo pra São Paulo escutando no Spotify um podcast nosso. Cara, agora, pra fechar aqui com vocês, Vai que eu preciso Vai, deixar você embora, vai. senão, Guardem senão todos. você vai morar aqui. guardem. Gostaria, porque Atibaia é maravilhoso, a terra do morango, maravilhoso, né? Inclusive, eu vi lá que o Eu Amo, refizeram lá o morangão do Eu Amo Você Atibaia. viu? É. Atibaia é o melhor lugar pra você comprar morango, tá? Inclusive E mais os caro. maiorzãos e os mais caros. Inclusive, todos os carros em São Paulo reproduzem que é morango de De Atibaia. Atibaia. Então, último ponto pra deixar pra vocês, assim, guardem os prints de quando seus amigos falam, guardem os prints quando alguém estiver ouvindo vocês, guarde os prints de quando alguém comentar que aquele corte, aquele vídeo mudou a vida de vocês, mesmo que tenha 3 comentários. Isso é muito mais valioso do que 178 comentários da galera discutindo alguma coisa que aconteceu no BBB. É legal surfar as ondas do BBB? É também, se você produz conteúdo não tem problema nenhum. Mas o quanto tá convertendo as pessoas lá dentro naqueles comentários? Quanto do seu conteúdo tá transformando as pessoas? É sobre isso. Vai melhorar sua oratória, você vai perder sua timidez, você vai fazer conexões. Eu fui promovido no meu trabalho, eu cheguei num cargo que eu nunca imaginei na minha vida por causa do podcast. E eu larguei o meu cargo. Eu queria viver de uma outra parada. Então, não se apegue às métricas de vaidade. Se a fulana tem 180 mil seguidores, montou uma loja de roupa e tá bombando, show de bola. Monta a sua. Faz uma tão bom quanto. Não precisa fazer melhor. Faz tão bom quanto. Se exponha tão quanto. E dá uma olhada o quanto que ela remou também pra montar aquela loja. E a gente não pode pegar só a foto, né? O Instagram te dá a foto, tem que ver o filme. E nesse Instagram vocês estão construindo um filme. Nos últimos 3 anos, eu tô indo lá já pro meu 12º ano. Pode ser que um dia eu pare de gravar, mas uma coisa eu tenho certeza. Foi construído um legado. Um legado. E aquele carinha ali, ó, com 18, com 21, com 22, ele vai poder revisitar os episódios e entender como é que o pai dele pensava em 2024. Eu falei num episódio aqui. Já imaginou você poder pegar seu avô num podcast e você assistir hoje o seu avô falando alguma coisa? Então, Que legal que seria. cara, eu tenho registrado um podcast com meu pai. Meu pai tá com começo de Alzheimer, tá avançando muito. No podcast que eu gravei com ele, você já vê os indícios. Então, hoje eu consigo
entregar para um médico e tirar o diagnóstico pela conversa que eu tive com meu pai. E é um dos maiores registros que eu tenho da minha vida. Independente do momento, a gente nunca quer perder os nossos pais, a gente nunca quer perder os nossos parentes. Mas você tem noção que eu posso escutar quantas vezes eu quiser? Eternamente. Até Hoje, se tá você aqui. fizer backup das suas mensagens do WhatsApp, você escuta todos os seus entes queridos pro resto da sua vida. Tá registrado em quê? Em Em áudio. áudio. Tá registrado em quê? Em imagens. Tá registrado em quê? Em grupos. Cara, na nossa época, o que você tem guardado? A minha mãe pulou o aniversário de 3 anos pro de 12. Eu só tenho foto, eu tenho um buraco. Eu tenho um buraco. Isso quando não tirar a foto do aniversário do amigo, Então da prima. você precisa ser estudado. Vamos deixar Você o- partiu de 3 para 12. De 3 pra 12. A minha mãe só registrou isso. O restante eu tive que guardar Então no você tá mais cérebro. novo e você não sabe. É. Então, Entendeu? Você tá mais novo. Então, esses dias, inclusive, eu encontrei, ó, pouca gente sabe, mas eu fui palmeirense. Aí eu tava vasculhando Ah, meu Deus do céu. minhas imagens. Olha lá, Murilo. Isso Como não assim? tem problema. Não tem problema eu contar. Eu tenho uma foto que uma vizinha deu pra minha mãe, que eu tô com uma camisa... na verdade, eu tô com um pratinho do Palmeiras, assim, enaltecendo na época do Parmalat. O Palmeiras tava jogando muito. E aí eu me torno corintiano por causa do Marcelinho Carioca em 97. E essa vizinha deu essa foto. Algum amigo meu, que frequenta a minha casa, viu essa foto, tirou uma foto, mandou nos grupos, Fez Aí, figurinha. meu amigo. fizeram os recortes, fizeram figurinhas. Hoje essa figurinha corre em todos os grupos de amigos. Então quando eu começo a falar alguma coisa de Corinthians, os caras falam, pausa, Calma. que antes de falar de Corinthians você falou muito de Palmeiras. Aí hoje, finalmente, eu tinha lá uns 12 anos, hoje eu tenho 36, então eu já sou 2 décadas, eu sou 2 vezes maior que o tempo que eu fui palmeirense. Então eu tenho 24 anos de Corinthians e 12 de Palmeiras. Já tá bom. Mas a gente troca até de time, então trocar, né, de opinião é facinho. Bom, falei demais, gente. Eu quero agradecer demais. Por mim, era episódio que ficava 3 horas de episódio. Sua aula, tá bom? É aquele episódio que a gente vai revisitar e vai pôr ali na lista dos mais queridos. Pode ter certeza Porra, disso. adorei. Fiquei sem palavras hoje, mas para terminar esse episódio, quero deixar aí que você aproveite e fale dos seus Instagram, seja do Estúdio Voz, seja do EmpreendaCast, o seu, para ter mais alunos, que são mais de 6 mil aí, que você já tem aí como validado por selo de qualidade Gustavo. Então, por favor. Vou deixar minhas redes lá, o meu Instagram, @GustavoPasse. Vou deixar o EmpreendaCast também. A gente vem com uma temporada aí que a gente vai melhorar a vida de alguns empreendedores, trocando aquela plaquinha de geladinho que tá mal escrita, arrumando uma fachada, adesivando um carro. A gente vai fazer algumas coisas nesse sentido. E também convidar você que, se de alguma forma gostou desse conteúdo, gosta do que você vê aqui nesse canal, nesse podcast, não custa nada dar o aviãozinho, não custa nada dar um like, não custa nada você dar um amei no stories de alguém que tá fazendo algo bacana e um conteúdo legal. Lá nas minhas redes vocês vão ver muitos meus filhos. Eu tenho uma dificuldade lá com o meu marketing, com a minha galera de rede social, de manter uma continuidade de conteúdo só de podcast ou só de empreendedorismo. Então vocês vão ver os meus 2 meninos lá também, que eu amo de paixão. A minha esposa, mandar um beijo pra Carol, pro Davi e pro João. E são as pessoas que vão, de alguma forma, algum dia receber todo esse conteúdo, todo esse amor que eu entrego na minha comunicação, nos meus podcasts. E tá tudo gravado até que o dia que o Google cobre, né, por tudo que a gente tá hospedando lá nos drives e nas plataformas. Eu tenho certeza que se você vasculhar aí, quiser fazer um podcast, se não encontrar o meu nome, vai encontrar o nome desses caras para outras gerações. E de fato, bota aí, bota pra falar, bota pra fazer. E de verdade, que se dane o que os outros pensam. Que se dane, de verdade. Se você não fez terapia, também faça, que é muito bom. Se você tem alguma coisa travada, destrave. Mas bota pra fazer. Levanta o bumbum da cadeira e vai fazer. O resto a gente vai medindo aí nos likes, nos stories, nos seguidores. Mas isso não serve de nada se você não estiver fazendo algo que você ama. Tem nem o que falar. Pois é. Fala Você pra caramba, né? Não, Seu mas se podcast. assiste eu e você, a gente vai longe. E você, meu bem, onde o pessoal te encontra, a chorosa? Eu estou oficialmente emocionada e lisonjeada, mas também estou no Instagram, @tasantarosa. Não esqueçam também do Instagram do Acordo Podcast e também na Rede Vizinha, no Kawaii, aonde você quiser.
Se você aguentou tanto chororô até agora, muito obrigada. E eu acho que eu mereço uma curtida por isso. E você, meu bem? Eu sempre tô aqui tomando minha Vilan Beer, né? Agradecer. E recebendo o que eu mais gosto de receber, que é um conteúdo maravilhoso de quem tá do outro lado da mesa. Gu, obrigado, a gente é seu fã. Né? Valeu Então, demais. Assim, pra gente é sempre uma honra, independente do que eu falei, do tamanho do player ou não, mas do conteúdo que ele tem pra agregar. Isso E aí. receber um elogio quando a pessoa entra aqui, que está acostumada com isso, fala, nossa, o estúdio de vocês está bem montado, que legal, parabéns. Pra Uma gente, delícia isso aqui, cara. pra gente vale muito mais do que qualquer outra coisa. Então, você que tá aqui e você que tem vontade de montar o seu podcast, mano, tem um cara aqui, ó, que pode ensinar você muito, mas muito, muito. O cara tem um conteúdo assim que eu falei aqui no meio do episódio, que eu escutei e eu tenho certeza que eu espero ter conseguido aplicar alguma coisa aqui do que eu aprendi com ele. E você pode optar pelo caminho mais fácil, né? Você vai até ele, você vai locar o estúdio e ele vai te dar toda a direção. Sentou, Você não gravou. precisa desbravar como nós fizemos, né? Que quisemos montar o nosso e fomos aprendendo, caindo, derrapando, às vezes com a luz apagada, mas continuamos. Mas 3 eu não anos. falei, eu tô lá no @DanContesini no Instagram, acha eu lá. Onde você digitar o Acordo Podcast, e graças a Deus o algoritmo tá entregando a gente em quase todas as plataformas, que praticamente estamos em todas. O que não então, tiver, eu vou assim, te ajudar a Então divulgar. a gente tá conseguindo aparecer. Então, antes você inscrevia no YouTube o Acordo Podcast, aparecia um filme, o Acordo. Agora a gente já tá aparecendo. Então, Que é acho muito a gente bom, tá... por sinal, também. Que é esse muito filme. bom. A gente tá no caminho, acho que tá conseguindo. E ó, o Dan e a Tá encontraram um jeito de ter uma geladeira que você pode todo tempo visitar ela e não precisa só fazer nos churrascos de domingo e de sábado, né? Eles têm uma geladeira maravilhosa aqui dentro do estúdio, com Vila Beer, né? Vilambier. E, cara, invejável, viu? Porque na minha só tem um tipo de cerveja lá, uma verdinha, que nem me paga nada. E aqui são 6 tipos. Cara, Aqui são 6 6 tipos. tipos de cerveja, água, me ofereceram café, chá. Pra você que tá convidando as pessoas pro podcast, precisam aprender com esses caras o que é a experiência de um convidado, hein? Além de ter toda a família trabalhando aqui, que foi a parte mais incrível que eu descobri hoje aqui. Valeu, até a próxima e tchau. Gente, obrigado. Obrigado Valeu. e até a próxima. Tchau, tchau. Muito bom.